Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui a minha amiga Gisele Tunhas e ela vai falar sobre kardecismo. A gente está naquela sessão religiosidade. Ela vai contar como que ela cresceu, né? Como é que foi a vida dela crescendo num ambiente de fé católica. Depois eles fizeram uma transição para a fé kardecista e ela vai contar por que isso aconteceu, como que aconteceu, seus momentos de dores, de tragédia, de alegria, como é que a fé suporta, como é que a fé dá o suporte para a pessoa que acredita em alguma coisa que é especial, que é divino, a sair desses momentos. Porque dos momentos alegres é sempre muito fácil, mas dos momentos difíceis, dos momentos trágicos, que ninguém está livre deles, e isso acontece com todo mundo. Então, quem tem fé passa por essa época assim, mais dura, mas com um pouco mais de suavidade. Não que seja fácil, porque nunca é, mas é um pouco mais suave, porque parece que Deus abraça, né? Mas a gente vai entender um pouquinho da história dela, de como é que na época também da pandemia, a fé fez com que ela tivesse cabeça, tivesse equilíbrio. Ela montou um negócio dentro da pandemia que fez muito sucesso, numa época que estava todo mundo parado. Ela se reinventou, a família inteira se reinventou e eles criaram um negócio que fez mais sucesso ainda. Então a gente vai saber de tudo um pouco da vida dela, mas tudo sempre movido pela fé. Mas antes disso, eu quero fazer aqui um merchan, um lobbyzinho para minha parceira Rosemary Rosa Selection, que é um espaço super proativo. O espaço lá é muito bom, é muito maneiro. Por quê? Porque é um espaço que tem cabeleireiro, que é um salão gigante que tem lá, masculino e feminino. Lá atrás, ela tem uma loja de roupas, parte feminina, moda praia, que é muito maneira. Ela assina uma coleção de semijoias. Ela tem acessórios pra caramba e também tem a parte de óculos escuros. Nossa. Quero conhecer, eu vou lá, hein? De um lado masculino, do outro feminino. Para quem gosta de óculos, centro, né? Eu fico maluco centro quando de eu vou lazer, lá. assim, Eu compras. costumo falar que o espaço RR Selection é um espaço proativo porque você que trabalha o dia inteiro nunca tem tempo. No mesmo espaço, você já resolve o seu problema de visual, de roupa, de acessório, de óculos escuros. Você já sai de lá pronta. Você entra lá básica, sai de lá pronta. Entro antes e saio depois. É Assim, isso bem aí. chique, elegante. É isso que a gente precisa. É isso aí. A gente nunca tem tempo de ficar de um lado do outro. Isso aí é bem bacana, porque é uma Verdade. coisa que se encontra, você vai lá, fala assim, bom, é ali que eu vou me encontrar. Isso aí. E aqui em Icaraí é pertinho, porque é na rua Marise Barros, 214. Aqui em Icaraí fica entre a rua Gavião Peixoto e a Lemos Cunha. Se você não mora em Niterói e quer conhecer os produtos da RR Selection, o que você faz? Você entra no site www.rosemaryrosaselection.com e lá você vai fazer suas compras e vai investir no seu visual. Agora, sem mais delongas, eu estou aqui com a minha amiga Gisele. Gi, um prazer danado aqui te receber. É muito bom. E a gente, nessa série Religiosidades, eu tô chamando amigos meus que eu sei que tem a fé fortalecida. Você já é a quarta pessoa que eu estou fazendo essa série. Eu já fiz um com Umbanda, fiz um com catolicismo, fiz um com evangélica, estou fazendo com kardecismo agora. E o que eu quero chamar a atenção é que não existe religião certa nem errada. O que eu quero chamar a atenção aqui é porque a fé que te serve, a fé que te completa, aquela que preenche as suas lacunas, é aquela que é ideal para você. Porque nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo, né? Então a gente vai achando o que é nosso. E eu, assim como você, também me achei no kardecismo, né? Todo mundo que conhece a gente sabe disso. Então eu te convidei para esse bate-papo porque eu quero realmente que você conte pra gente como é que foi. Porque você cresceu, você nasceu num ambiente católico, Isso, não é isso? Eu nasci. Então conta aí, que aí a gente vai batendo papo aí e o negócio vai fluindo. Eu nasci num ambiente católico, onde meus avós, meus pais... onde eu fiz a primeira comunhão e eu ia todo domingo à igreja católica, a gente sempre teve muita fé, né? E eu lia até com o padre, ajudava a ler a missa, seguia um roteiro da missa, era bem bacana e eu gostava bastante. E você falou no início uma coisa que tem que ser deixada logo, ser pontuada aqui. Você falou uma coisa muito certa. A religião certa é aquela, Marquinho, onde a pessoa se sente bem, onde ela se encontra, onde ela acredita.
Não existe assim, a minha fé, a minha religião é a certa, a sua é errada. Não. Se você se sente bem na Umbanda, se você se sente bem na igreja católica, se você se sente bem numa igreja evangélica, Qualquer ou direcionamento, inúmeras religiões que tem, você tendo Deus acima de tudo, Deus Deus é um só, né? Você tendo Deus e tendo amor ao próximo e ajudar as pessoas, ter a bondade, o amor, e você pregar essa ajuda ao próximo, então você já está na religião certa. E eu falo, fique na religião que você se sinta confortável. É isso aí, é aquela que te preenche. É onde te preenche. Foi o que aconteceu. Nós éramos católicos, né? E a gente teve uma perca. Minha mãe, né, meus pais e eu perdi meu irmão de acidente de moto. Eu tinha 11 anos, ele tinha 17. E existem muitas dores. Mas uma vez eu ouvi isso da minha mãe, quando nova, e eu me lembro que ela falava assim: não existe dor maior do que a dor de perder um filho. Você perde um marido, você perde um parente que seja próximo, mas um avô, mas um filho que você gerou e você espera ir antes dele, né? Que seria a lei natural da vida, mas a gente sabe que só Deus, tudo tem seu tempo. E é uma dor muito grande. E eu eu acompanhei esse sofrimento da minha mãe. E eu sou filha única, né? Agora, são coisas que ficam marcadas na nossa cabeça, né? Desde criança. E o sofrimento dela foi assim, muito marcante. E nós tínhamos uma vizinha que ela viu isso, ela acompanhou a minha mãe muito embaixo, e eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos, então eu tentava ajudar os meus pais, mas eu era uma criança, e Mas não como tinha é que foi? como. Como é que foi para você, por exemplo, você tinha 11 anos, como é que foi, independente de religião, para você com 11 anos, como é que foi entender que seu irmão morreu? Olha, foi muito difícil, porque nós éramos muito ligados. Ele era como se fosse um irmão-pai. Ele cuidava de mim, ele ajudava, assim, meus pais, né? Vocês tinham muita diferença de idade? 4 anos, eu tinha 11, ele tinha 17, quando faleceu, uns 4 anos e quase 5, né? Por causa dos meses, assim. E foi muito difícil. Eu senti muita falta dele por muito tempo, e nas escolas, quando eu ia, eu chorava muito. E foi muito difícil para todos nós. E essa vizinha acompanhou, era vizinha de porta, e ela era kardecista. E ela um dia bateu lá em casa, a gente não tinha muito contato com ela, a gente sempre foi muito famílias, assim, entre a gente mesmo, Sim. sabe? Sem invadir o espaço, a gente sempre foi assim na vida. E ela levou a palavra, eu me lembro que isso, né? A gente via ela conversar muito com a minha mãe, incentivar a minha mãe a dar alguns livros para minha mãe, kardecistas, né? De Allan Kardec, foi o codificador do kardecismo, né? E minha mãe começou a ler, se interessar, e aquilo confortou a minha mãe. Ela começou a se sentir melhor. E ela começou a frequentar um centro espírita, que é aqui em Niterói, Umen, muito conhecido. E depois ela passou para um outro centro, né, espírita, e onde ela ficou com várias amigas que deram força, que também perderam filhos, perderam maridos, perderam irmãos, entes queridos, né? Ela se juntou a pessoas que sentiram a mesma dor que ela sentiu. A mesma dor. E isso, ela sempre foi uma pessoa muito forte. Ela conseguiu passar isso para o meu pai e isso para mim, criança. Me explicando de outras formas. Que não acabava aqui. Que existe uma vida além daqui. Que a vida continua em outro plano, um plano espiritual. E nesse centro, as pessoas falaram: ah, Carmen, o nome dela é Carmen, vai no Chico Xavier, em Uberaba, muita gente vai, faz caravanas, é bem bacana. E aí ela, eu vou. Isso ela já estava com um tempo, né, no centro, e ela foi Nós fomos, ela falou assim, vamos um dia, vamos. Eu era pequena, eu me lembro muito bem. E nós fomos umas 4, 5, várias vezes. E em uma delas, eu criança, né, sabe como é que é criança? Eu cheguei para ele, eu me lembro muito bem, ele sentado na mesa, sempre com a cabeça baixa, psicografando, né? E
e a gente em vários banquinhos, não tinha nem encosto, foi muitos anos atrás. Meu irmão faleceu em 81, então eu criança, sempre a gente duvida um pouco, né? A gente sempre questiona, será que é verdade, será que não é? E eu falava assim, se isso for verdade, eu me lembro disso até hoje, eu fico até arrepiada quando eu lembro. Se isso for verdade, que o Chico Xavier, em pensamento, está psicografando agora, ele pare e olhe em minha direção. Que é criança, né? E eu me lembro que ele parou, ele levantou meia cabeça assim, na minha direção, e abaixou. Aquilo ali já me deu... Eu falei assim, não pode ser, não é coincidência, né? Uma criança, né? Passa mil coisas na cabeça. E nesse dia veio a primeira mensagem enviada pelo meu irmão, Ricardo, né? E foi uma coisa assim que eu não... No final, quando ele começou a ler as psicografias, as mensagens enviadas, era a mensagem do Ricardo, quando ele falou assim, querida mãezinha Carmen. Caraca, eu já me arrepiei todo aqui. Eu chorava muito, minha mãe chorava muito, porque a gente já sabia que era direcionada a gente, porque ele começou a ler. E ali a primeira mensagem descreveu como foi o acidente de moto. Você lembra como é que ele falou? Assim? Lembro muita coisa. E, inclusive, essa mensagem está num livro do Chico Xavier. Se chama Gratidão e Paz. Ela foi para esse livro. E ele diz, né, que tinha óleo na pista e ele estava indo para a praia. Eu me lembro que nesse dia eu falei assim, Ricardo, me leva para a praia com você? Né? Ele falou assim, não, Gi, hoje eu não vou levar não, eu vou com um amigo meu. E deixa a Maria chegar, que era a namorada dele, que estava nos Estados Unidos na época. Assim, deixa ela chegar que a gente combina de todo mundo ir. Vai ser melhor para você. Eu disse, tá bom. Fiquei meio aborrecida. Fiquei da janela, eu morava no 15º andar. No apartamento, num prédio, e eu olhava e eu via ele sair de moto. E ele foi. E foi nesse dia um acidente, quando ele estava indo para Itacoatiara, uma praia aqui na região oceânica de Niterói. Tinha óleo na pista e onde ele escorregou. E ele falou pro amigo dele, o carona, falou assim, pula porque eu não estou conseguindo segurar a moto. E o amigo dele, ele conseguiu chegar a moto perto de uma grama, né, dos canteiros, que antigamente, né, não era assim tudo muito... Tudo só asfalto. E aí o menino pulou. Quando ele pulou, o menino fez sem querer, né, lá a força. E a moto foi, ele não conseguiu parar. O menino quebrou só o braço e ele bateu com a cabeça mais na frente e teve traumatismo craniano. Ele foi para o Beneficência Portuguesa no Glória, ficou uma semana. Nós tentamos tudo que podia, que não podia, mas Deus ele cumpriu a missão dele. Cumpriu a missão dele. E aí não foi... Eu me lembro que foi do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Uhum. Nossa, uma data emblemática, né? Então é uma data que marca muito a gente, mas que a gente, em relação à ajuda da religião, supera, né? E porque nós somos humanos, então a gente ainda sente aquela dor, a gente ainda sente falta. Isso aí é do ser humano, né? Isso é do ser humano. Não tem tempo e nem religião. Isso aí sempre Por mais que a gente tenha aquela fé, a gente acredita em Deus. Mas esquecer não esquece. E não esquece, mas a gente sabe que ele está sempre presente, a gente sente essa presença. Então nós nos tornamos, não teve como. Quando o Chico entregou a mensagem à minha mãe naquele dia, que nós trouxemos para ler, né, a letra corrida, a gente viu, o meu nome é escrito assim em francês, você sabe, Gisele com 2 L e acento crase no primeiro E. Então, e Carmen com N no final, o Tunhas é espanhol, tem um tio em cima do N. Então foi tudo assim perfeito. É tipo assim, não tinha o que a gente corrigir. Dúvida. Até porque o sobrenome não é comum. Né? Sim, porque a gente ia mandar para uma gráfica, para imprimir, para levar para o centro espírita, para dar para os colegas, as pessoas que passam pela mesma dor e tudo mais, e acreditar. Aí não teve como não ter dúvida. Mas era impressionante. Era como meu irmão sabia que era o meu nome, assim, como é que o Chico ia saber que meu nome se escrevia daquela forma? Você desafiou ele, pensamento? Desafiei com criança, foi uma coisa assim que eu não esqueço jamais. E depois a gente ficou indo tanto e minha mãe acabou se tornando amiga do Chico, né? Teve um filme, Mães de Chico,
onde a minha mãe foi entrevistada na casa dela, saiu um jornal e tudo. Antes desse filme ser criado, né? Mães de Chico, muito, muito bacana. Ela não foi uma das mães do filme, mas eles tiveram que entrevistar várias mães que perderam filhos, com depoimentos, e foi bem bacana. E ela se tornou amiga do Chico Xavier, né? Na época, bem antes do falecimento dele. Então, é uma coisa que a gente eu levo a minha vida eu acredito. E isso me faz bem, me conforta e me ajuda no trabalho, com as minhas perdas também, né? Que você sabe que eu passei. E, enfim, me ajuda no trabalho, na correria do dia a dia, na minha luta em casa com meus filhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ajudou bastante. Gi, como é que adolescência? Vamos indo por parte, né? Aí você se acostumou com essa nova filosofia de vida dentro da sua casa. Sim. Que foi uma filosofia de vida que veio para amenizar o sofrimento e para preencher lacunas. Você começou a ver sua mãe mais serena, mais tranquila, mais equilibrada emocionalmente, e passando esse equilíbrio para dentro de casa. Você tem alguma lembrança, assim, eu sei que a gente sabe que as pessoas contam, mas você tem alguma lembrança sua, sensorial, de como é que seu pai ficou com essa perda do filho? Como é que foi, assim, dentro de casa, dentro do ambiente familiar, como é que o kardecismo entra e entra né, pelos braços da sua mãe, assim, por fazer uma forma lúdica de falar, mas que entra, e como é que ela consegue, porque ela conseguiu, a gente sabe que conseguiu, mas para os nossos seguidores terem aqui uma ideia de como é que você levar uma nova ideia, né, a ideia de que Jesus está ali, que Deus está ali, que independente do momento ruim ou trágico e tudo tem um porquê, né? E como é que foi para... Porque, na realidade, o que aconteceu ali? Sua mãe começou a fazer uma catequese dentro de casa. Mas né? isso mesmo. Exatamente. Então, como é que foi? Porque, assim, o lance do seu pai... Porque, assim, sua mãe perdeu um filho, mas seu pai perdeu um filho, você perdeu um irmão, né? Então, assim, são 3 perdas dentro de uma casa. Sim. Como é que foi, assim... Porque eu sei que sua mãe é uma mulher muito serena, eu conheço ela há muitos anos, né? A gente se conhece desde 1988. Ai, meu Deus. Tem 100 anos, mais ou menos, de vidas passadas, eu acho que a gente é amigo, com certeza. Eu falo que a gente se conhece há 100 anos. Ele falava 300, né? Mas depois ele passou para 100, mas não perguntem por que ele passou para 100, não, isso aí pode cortar. Não, podem pensar que a gente está meio velho e a gente não está, a gente está bem. Então a gente diminui, né, para 100. A gente harmoniza. Mas aí, já comi muito na casa dela, a mãe dela cozinha, nossa senhora, divinamente. Continua. Nossa senhora. Já almocei muito na tua casa. 89 anos, continua cozinhando. Eu chegava direto da faculdade, não ia nem para minha casa, várias vezes. Eu tinha uma amiga que comia na casa, lá em casa. Depois ela ia para casa dela para comer, e para a mãe dela não brigar, que ela comia sempre lá em casa, ela não falava para a mãe dela. E ela começou a engordar. A mãe, almoçando 2 vezes por dia? Por que ela está engordando tanto? Aí ela depois ficou sabendo que ela comia na casa. Minha mãe fez umas comidas muito gostosas. Eu me lembro. Aprendi muito com ela. Você tinha o seu apartamento muito grande, lá no fundo tinha um quarto, que era um quarto de TV, que tinha uma rede, e a gente almoçava lá na sala de jantar e depois a gente ia ver cambalacho, lembra? Nossa, era muito bom, cara. Mas já era, não vale a pena ver de novo, senão vão achar que a gente nasceu em 1800. Nossa, para com isso. Não vale a pena ver de tudo. E a gente morria de rir, de ver, porque a gente lembrava, né, que a gente já tinha visto antes. É bem bacana. Assim, eu tô falando isso até para dar uma quebrada também, né? Sim. E para dar uma suavizada. E para falar que nesse tempo que eu conheci tua mãe e teu pai, assim, me pareciam, como são até hoje, mas assim, como eu estava conhecendo ali, pessoas muito equilibradas, muito amistosas, muito... eu me senti abraçadíssimo. E até hoje, encontrei com eles na rua semana passada. A gente falaram. Então, assim, eles estão sempre juntos, né? E em todos os lugares que você morou, eu sempre fui nas suas casas, até quando você casou, né? Que aí a gente deu uma separada, você foi morar no Rio, depois você voltou. Isso. Mas eu sempre vi ali eu ainda não sabia muito bem da história do seu irmão, depois que a gente foi ficando mais amigo, assim, você me contou.
Mas era um ambiente muito equilibrado, muito Sempre foi. tranquilo, Sempre sabe? Onde não tinha gritaria, onde não tinha briga. Não. Tudo assim tranquilo, e todo mundo ia pra lá, e seus parentes iam pra lá, e a gente saía junto, a gente estava na mesma faculdade. Então juntava aquela galera e ficou todo mundo amigo de todo mundo, Sim, né? sim. E a gente jogava buraco lá na cozinha da sua casa. Sua avó ainda era viva. Sim. Nossa, eu me lembro de muita coisa. Assim, amigos do sul Ela vinha que do vinham. sul, porque a família do meu pai é do sul. Isso. Do Rio Grande do Sul. E da minha mãe é de Belém do Pará, do norte. Então, são os extremos, quando né? eles vinham, juntava todo mundo lá em casa, ficava naquele apartamento, todo mundo. E tinha do espaço sul, para todo mundo da sua tinha. Agora, engraçado que tem um detalhe na sua família que tem o mesmo na minha. A sua mãe do sul e seu pai. A sua mãe do Nordeste, né? Não, e seu minha pai mãe do norte, do Belém do Pará. E seu pai do sul. Do Rio Grande do Sul. Os meus avós, a minha avó era do Rio Grande do Sul e o meu avô de Sergipe, de Aracaju. Nossa, que bacana. É uma mistura, né? Eu acho muito legal. É bem Brasil isso, né? Meu irmão que faleceu, ele chegou a nascer em Belém do Pará. Eu sou a única das duas famílias que nasceu aqui em Niterói. Né? E seus pais se conheceram aonde? Meu pai era militar. Aí ele foi servir em Belém do Pará, conheceu minha mãe. Aí é onde eles namoraram, casaram. São as tramas de Deus, e né? vieram para servir aqui no Rio de Janeiro. E aí eles aqui ficaram, depois meu pai saiu. E aí ficaram aqui em Niterói mesmo. E ficaram até hoje. Ele fez engenharia, né? Aí ele ficou na área de construção civil. Ele foi dono de um colégio famoso também. O colégio Costa Leite. Que é o sobrenome de vocês. Isso, que aqui foi na Aurelino Leal. Isso, ali no acho que na praia ali. Ali no centro. Nossa, muitos anos. Aqui Muitos anos. E ele era construtor, né? Da seu pai sempre foi empreendedor, né? Tinha um monte de negócio, um diferente do outro, né? Sempre. Por isso que ele é uma pessoa de cabeça abertona até hoje. Então, a gente sempre teve muito amor na nossa família, sabe? E isso me fez saber lidar com as pessoas de uma forma que a pessoa fala assim, pô, Gil, você tem um jeito especial, você não força. Sim, não, porque eu sempre tive muito amor, eu sempre tive muito carinho, eu sempre tive muito respeito dos meus pais, eu e meu irmão. E como a gente se unia muito, porque a nossa família não era daqui, não morava aqui, era só a gente mesmo, a gente sempre estava junto, nas festas, em casa, nas viagens, também, né? contando muito com o outro. Então, e vocês sempre muito receptivos, porque assim, muitas festas nossas da faculdade eram na sua casa. Né? E ia todo mundo, e sua mãe conhecia todo mundo e participava. E a gente queria eles ali com a gente. Sim, com a cabeça muito bacana. E isso faz parte de um crescimento familiar muito legal, sabe? Que é o que eu tento fazer isso com meus filhos. E consegue, né? E consigo. Meu pai, cara, pirou quando o meu irmão faleceu, né? Ele chegou num bar e pediu um cigarro. Quando ele foi botar o cigarro na boca, foi tragar, ele começou a tossir. Eu falei assim, gente, eu não fumo. Tipo assim, ele ficou desequilibradão, desequilibrado. Né? Minhas mães... Eu me lembro que eu era criança... Eu via meus pais nessa situação, eu não sabia o que fazer. E o apartamento enorme, o apartamento era muito grande, você lembra? Muito grande. E eu achava que o apartamento tinha crescido mais. Quando eu olhava o corredor, aquele corredor já era imenso, levava para vários carros. Né? Me amedrontava e parecia que o corredor era infinito. Era uma coisa assim. E eu ali pequena, eu me lembro que a empregada chegava em casa, tentava... fazia as coisas de casa e não conseguia, e eu já estava, eu fiz 12 anos, desculpa, em janeiro, e aí eu já estava para 12 anos e isso não passava, e eu cheguei minha empregada, peguei a minha empregada e falei assim, vamos no supermercado, eu quero pegar umas caixas de papelão. E a gente pegou umas caixas de papelão, fomos em casa, me ajuda aqui. Ela subiu no armário, pegou todas as minhas bonecas, eu encaixotei tudo, botei no armário lá em cima, falei, bom, agora acabou. Não sou mais criança. Acabou a minha infância, eu tenho que ajudar meus pais, eu tenho que dar um amor que eu sempre tive. Porque eu tive tanto carinho, tanto cuidado, eu e meu irmão, que eu cresci com aquilo. Então eu tinha que fazer isso por eles. Eu não sei o que me levou a isso, tá? Porque tem criança com 12 anos que não tem essa mentalidade, né? Ela esquece. Então foi assim. E eu me lembro que lá com uns 15 anos, 16, que eu fui tirar minhas bonecas do armário e eu olhei para elas. Bons tempos guardadas, né? Muito tempo, onde eu fiquei ajudando na casa, onde eu fiquei apoiando minha mãe, apoiando meu pai e fazendo as coisas de casa, ajudando eles. E eu me lembro que quando eu tirei, eu tinha, acho que eu não tinha 15 não, eu tinha quase 15 anos quando eu tirei elas, que já estava tudo já bem. E quando eu olhei para elas, eu falei, e agora? Não tem mais graça nenhuma. Eu não sei mais, o que eu vou fazer com isso? Sabe de uma coisa? Fechei as caixas, foi tudo para doação.
Então, isso me mostrou, porque eu já tinha visto a minha mãe servir muito ao próximo. As entidades, né, que serviam as ajudas de caridade, que o espírita, o kardecista faz muito, ele ajuda muito, ele vive. Ela fazia sopa para dar para os pobres, para os mendigos, moradores de rua, para os presídios. Elas eram distribuídas, geral, aquelas sopas que de madrugada saíam, ela fazia aquela sopa, e eram roupas que a gente doava, arrecadava. Então eu cresci vendo isso, e até hoje eu faço isso. Aonde eu posso ajudar, aquilo não me serve, eu não penso assim, vou guardar, ficar juntando quinquilharia em casa, não. Aquilo ali não me serve, aquilo ali vai servir para alguém. Até hoje eu faço essas doações, eu ajudo alguns orfanatos, tem pessoas que sabem disso, e dou mesmo. Então eu cresci, minha mãe se tornou uma grande palestrante também, isso é bem bacana. Hoje ela não palestra mais com 89 anos, mas eu digo assim, eu aprendi o kardecismo através dela, né? E meu pai, então ela foi uma fortaleza. Ela conseguiu fortalecer a mim, criança, onde eu cresci nesse ambiente, e fortalecer o meu pai, que era o que gerava ali tudo, né? O provedor, mas ao mesmo tempo, da casa. Com presença muito forte, mas também num trauma, essa pessoa muito forte, o trauma dela é muito mais forte também. Ainda mais o trauma de perder um filho. Né? E ele foi o primeiro, né? Então, assim, não deve ser fácil. Não foi fácil. Não deve ser fácil. Não foi fácil, e não é fácil você perder ninguém. Eu falo isso, a gente está falando aqui do caso do meu irmão, que foi filho da minha mãe. Mas a gente vai chegar lá. Eu sei, mas todas as pessoas que perdem um ente querido, uma mãe, um pai, uma pessoa que seja presente na sua vida. Querida, um amigo, sabe? Sente muito. É o que eu te falei, nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos. Nós temos todos esses sentimentos. Nós temos o sentimento da tristeza, da fragilidade, nós temos alegria, nós temos também erros, muitos erros. Não é porque nós temos uma religião que a gente tem uma fé que a gente não erra. E nem sempre a gente erra muito, também. A gente peca muito. E a gente questiona a nossa fé de vez em quando, né? É verdade. Então, é por isso que eu quis fazer essa série, justamente por isso. E eu não quero, não é do meu interesse conversar com padre, com pastor. Não, eu quero conversar com pessoas comuns, que não vivem disso, mas que tem isso na vida. Sabe como? Tem a fé. E deixar claro que não existe religião errada, como a gente fala, você falou, todo mundo fala. Né? O que existe é a religião que te completa. É aquela que te define. Isso, né? isso. Porque nem tudo nessa vida foi feito para todo mundo. Isso. Nem tudo. Né? Não existe uma coisa... nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Né? Então, não vai ser nada do mundo que vai agradar. Se nem Jesus agradou, quem somos nós? Então, né? assim, eu acho válido você procurar, ir em várias, até se achar. Sim. Se achou, se sentiu bem, aquilo deixou seu coração leve, vai mais fundo um pouquinho. Isso. Vai conhecendo mais. Porque, de repente, é essa que é a sua. Você tem que se sentir confortável. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou nessa religião para ver, mas não se sente, aquilo não tem afinidade com você. Então, você tem que procurar uma coisa que tem afinidade com você. Ou alguma coisa que te levou a ir naquela região, como eu, porque minha mãe se tornou kardecista. E ela levou isso para mim e para o meu pai. Então, a gente cresceu naquilo e começou a ver, tiveram casos que aconteceram, que provaram para a gente que a gente estava no caminho certo do kardecismo. Tipo assim, a gente se encontrou, a gente se sentiu conforto, presença de Deus maior, de uma vida além daqui. A vida não acaba aqui. A gente acredita, como várias religiões acreditam que não acaba aqui. E que existe uma vida além, né? Que a pessoa segue um outro caminho, um outro plano, plano espiritual, ou vai para o céu, como o católico vai para o céu, o espírita fala que vai para um plano espiritual, e assim vai. Então, o muçulmano também acredita em vida pós-morte, né? Então, a gente tem que se sentir bem. Se aquilo te faz bem, você tem Deus acima
de tudo que te conforta ali, você está na religião certa. Segue a sua religião, segue no que você acredita. E outra coisa, me fez respeitar muitas pessoas, me fez aprender a tratar bem as pessoas. E quando eu não consigo tratar bem uma pessoa, eu tento recuar, para depois, quem sabe, me reaproximar de novo. Então, porque nós, é o que eu te falei, nós erramos, nós pecamos, nós erramos quase todo dia, toda hora. Então, mas a gente tem momentos de alegria que aquela religião nos conforta. E a minha, o kardecismo me confortou, né? Deus está sempre presente na minha vida. Eu tento ajudar o próximo sempre que eu consigo, que eu posso fazer, e eu tento ajudar da maneira que eu posso. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não tenho nada para ajudar. Tem gente que fala assim, poxa, eu não tenho condições de ajudar. Não tem, ora. Faz uma oração, faz uma prece para aquela pessoa, faz um pensamento bom para aquela pessoa, se chama ajuda enorme. Eu acho que essa é a maior ajuda. Ajuda, pede a Deus, Deus ajuda aquela pessoa não merece por isso, sabe? Então você tem várias formas de ajudar, não só financeiramente, mas dar um carinho, uma palavra amiga, sabe? Eu acho que tem várias formas e eu repito aqui de novo, não é que a minha religião é certa, essa religião me confortou. Ela é certa eu pra acredito você. Nela, ela é certa para mim. Exatamente. Ela me compôs, assim, igual uma pecinha de quebra-cabeça. Quebra-cabeça, falta uma pecinha, aquela pecinha ali, pá, fechou meu quebra-cabeça. Ela funciona para você e funciona para mim também, porque foi aonde eu preenchi as lacunas das dúvidas que eu tinha. Inclusive, a gente vai falar de uns assuntos assim bem interessantes. Porque aí depois, assim, eu vou falar de assuntos interessantes, mas eu vou juntar com a sua história. O nosso bate-papo no Concorrente Podcast. Porque para as coisas interessantes que tem, você casou com o Kamal e vocês foram morar no Rio, né? Sim. Aí vocês... Kamal de uma religião, porque Kamal era sírio, né? Isso. E ele é de religião muçulmana. Explica aí, como é que foi essa mescla de uma kardecista com muçulmano? Porque tem coisas que são bem parecidas, não tem? Tem. Conta aí. O Kamal, ele era muçulmano, ele não era tão rigoroso. Eu me lembro que ele contava pra gente que ele teve que servir o exército lá na Síria. Né? Acho que foi a guerra... Estava até com o Saddam Hussein na época, né, com o Líbano, e ele falou. Então, ele via muito fanatismo. Então, lá a pessoa tem que servir exército, e vai todo mundo para o exército e tudo mais. Então, ele viu muita coisa no exército que não condizia com o que ele concordava, com o que achava, e coisas assim, o que ele me contava, né? Contava para as crianças também, né? As crianças. Sam e Hannah, 24 e 20. Ai, crianças. Amanhã eles me matam, tá? Eles assistindo isso. Mas você criança sempre. Você criança sempre. E aí ele falava que, bom, então ele era muçulmano, mas ele não era tão rigoroso, era nisso. Porque ele via muita coisa que não gostava e tudo mais. Mas ele era da religião muçulmana, onde ele sabia fazer as rezas do Alcorão, onde ele rezava, mas não tinha aquele negócio todo horário, nada disso. Ele às vezes precisava chegar perto de Deus, né? Alá. Porque eu falei, Deus é um só, cada um com a sua tá mudando de nome. nomenclatura. E aí ele pegava o Alcorão, rezava, a reza dele era muito forte, muito boa. Ele tinha muita fé também em Deus. E o muçulmano acredita também em vida pós-morte, né? Que a pessoa não para aqui, não fica aqui. Acabou. Né? Não acaba aqui. Então isso nos ajudou muito a reaproximar. E é como você falou, e você conhece a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa tão calma, tão pacífica, tão tranquila, serena. Uma pessoa que todo mundo gosta de conversar com ela. Ela é super antenada com tudo. Uma pessoa calma, que e ela sempre tem uma palavra boa pra você. É impressionante. Parece que ela sente se você tá bem ou não. E ela fala alguma coisa que bate com a sua necessidade ali. Isso. Eu acho ela bem 25 anos de casado com o Kamal, ele se tornou filho dela e ela mãe dele também, né? Segunda mãe, né? Além da minha sogra, lógico. Uma pessoa muito querida, muito... que teve uns momentos difíceis também, meu sogro, mas eles dois já não estão aqui também, né? E foi isso, a gente se dava super bem, foram 25 anos de casamento muito bem casados, e uma pessoa assim maravilhosa, um marido maravilhoso, um empresário surpreendente, um pai presente demais, apesar de todo o trabalho que ele tinha.
ele era um pai que não faltou amor para os meus filhos. E eu já vim de um lar assim. E ele era um cara muito divertido, que eu me lembro uma vez. Toda vez que, assim, a gente conseguiu se reunir várias vezes até. Mas eu me lembro uma vez em particular que a gente estava lá no seu restaurante do centro, no Damasco, que era o maiorzão. Aí a gente estava lá e Gisele tinha uma coisa de bom, gente. Quando os amigos iam pra lá, não deixava ninguém pagar. Eu ainda sou um pouco assim até hoje. Aí a gente comia. Aí eu me lembro, tava eu, você, acho que tava Renata. Isso. Tinha mais alguém? Eu já não me lembro bem. Aí nisso... Será que era Paulo? Eu não Dentista? me lembro. Não me lembro também, não, né? Eu nunca fui junto com ele. Aí a gente tava lá, mas tinha mais gente na mesa. Eu só não me lembro quem era. Aí ele chegou. Quando ele chegou, a gente já tava praticamente já terminando já. Eu tinha pego um doce maravilhoso lá com amêndoa, com pistache, sei lá o que era, com doce de leite. Era uma torta maravilhosa. Sim. Aí eu tava comendo. Aí ele, vai todo mundo lavar a louça. Ele era muito engraçado. Ele, ao mesmo tempo que ele era sério, ele soltava umas, né? Que todo mundo eu me lembro ria. das gargalhadas dele. Ele era um cara muito sacana, era como muito fala. tímido também. Tímido, fechado e sacana ao mesmo tempo. Mas ali naquele núcleo ali, quando estava a gente, Renato, o marido de Renato, quando estava junto, assim, ele ficava bem de boa, né? E bem brincalhão até também. Porque ele te viu... Eu te conheço há 100 anos, entendeu? ele já ganhou essa herança junto comigo. Muito legal. Eu me lembro também que às vezes eu encontrava com vocês, vamos almoçar com a gente, que vocês estavam sempre procurando um restaurante novo, para conhecer uma comida nova. Sim, a gente viajava muito. Eu fui com você algumas vezes por aqui. Era muito legal. E a gente viajava, porque a gente sempre... Isso é uma maneira de você trazer coisas novas, de você renovar, criar coisas novas, renovar. Se inspirar, criar coisa nova. Exatamente. Então a gente viajava muito aqui por dentro do Brasil, para fora, lembra? E sempre ia comer alguma coisa diferente. Muito. No Líbano a gente foi várias vezes, a Dubai, lembra? Sempre trazendo novidades de comida, assim, comida árabe, porque o nosso restaurante tinha de tudo, né? Era internacional. Mas a parte árabe era bem forte. O Kamal cozinhava muito. Eu me lembro que vocês passaram um ano novo lá em casa, que ele levou aquele arroz com lentilha com aquela cebola. Tia Elisa ficou aquela cebola. Aquela caramelizada. Crocante. Você ensinou ela faz, sabia? Ela faz direitinho. Ai, que mamãe cozinha bem pra caramba. Não, muito bem. Mas eu mesmo ela ficou louca com aquela cebola. Ela sempre fala, vou fazer o arroz do marido de Gisele. ela fala. E a carta do Kamal, lembra? Que Marquinho. Kamal ficava roxo quando você falava as cartas do Kamal. Outra coisa também que ele fazia que eu não gostava, mas a dele era muito boa. Eu nunca comi, era coalhada. Mas a dele era boa e eu comia e repetia. Eu vou fazer esses dias lá em casa. Muito bom. E você aprendeu, né? Sim, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou muita coisa da culinária árabe, eu faço até hoje. Gi, vou dar uma alinhavada nesse papo pra gente voltar. Porque eu me lembrei de uma coisa aqui interessante, que geralmente os kardecistas, os espiritualistas, os espíritas, né? Tem as mediunidades, não só, mas acho que todo mundo tem, algumas pessoas têm. Porque assim... Todos têm mediunidade. Eu tenho um jeito, porque assim, a minha é assim... Sabe assim, você está distraído, de repente do nada vem um negócio como se fosse uma ideia. Eu não ouço vozes, não ouço nada, mas vem uma ideia, como se fosse assim, caramba, como é que eu não pensei nisso antes, sabe assim? Eu sei. Eu senti que você se emocionou agora. Sim. E você ainda está emocionado. Sim, seus olhos estão... Mas sabe por quê? Porque eu convivi com isso tudo, né? E lógico que isso tudo. Eu acompanhei as suas dores, mas tenho as minhas também, né? Então, aí a gente se coloca no lugar e a gente sabe, a gente pode fazer exatamente uma medição da dor da pessoa. Por quê? Porque a gente conhece aquilo ali. Lógico que a gente não vai sentir a dor que a pessoa está sentindo, que cada um tem o seu próprio sensorial. Mas a gente conhece, a gente sabe o que está rolando ali, porque a gente já passou pela mesma dor. Exato. Né? Então, eu me lembro que a gente uma vez estava conversando sobre ouvir coisas, ver coisas. Aí eu estava falando contigo, eu não vejo nada. E também não ouço vozes. Todas as minhas intuições são intuídas mesmo, assim, como se fosse uma nova ideia que chegou. Só que nessa nova ideia que chegou, o que aparece para mim? Uma coisa muito forte, assim. Eu sempre tive uma vontade que, quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos. Sim, eu lembro. A gente já estava na faculdade. Sim.
Meu pai morreu... A gente já se conhecia há 2 anos já, Sim. quando meu pai morreu em 90. Aí, eu me lembro que eu sempre fiquei assim, poxa, eu queria tanto... que meu pai ficou doente 12 anos. Quando meu pai ficou doente, eu tinha 9 anos. 10 anos, mais ou menos. Eu tinha 9 anos e quando eu tinha 19 ele morreu. Então, assim, eu passei a minha infância, adolescência e juventude toda esperando o dia da morte do meu pai. Porque ele falava diariamente que ele ia morrer, sabe? Ele se aposentou e ele começou a ficar mais em casa. E ali ele começou... E meu pai era muito inteligente, ele sabia tudo do quadro da doença dele, tudo. Tanto é que no dia que ele morreu, ele chegou para minha mãe e falou, Elisa, eu vou morrer hoje. Ele falou isso de manhã, foi um dia depois do jogo do Brasil, que o Brasil perdeu, que foi em 90, que meu pai morreu dia 25 de junho de 90. Uma segunda-feira. Um dia antes, eu acho que foi o último jogo do Brasil que o Brasil perdeu, que eu não me lembro se foi para a Argentina, eu não me lembro, porque eu não me ligo em futebol, mas eu me lembro que tinha esse lance da Copa. Aí eu fui para a faculdade na segunda-feira. Quando eu voltei, eu já estava no ônibus, já voltando para casa, alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa diferente ali. Primeiro, a gente nunca sabia se ia para casa ou se ia para o Centrocard, porque o Centrocard era a segunda casa do meu pai. Sim. Ali na Domingos de Sá, que já nem existe mais. Aí eu já sabia para onde que eu tinha que ir, né? Porque meu pai já ficava sempre no mesmo quarto, todo mundo já conhecia a gente, sabe? Tinha os nossos telefones. Na época não tinha celular, mas tinha os nossos telefones da casa da minha tia, tinha o da minha casa, tinha o da casa da minha outra prima, que era onde a gente ficava. Né? Qualquer coisa precisa e o médico do meu pai é meu médico até hoje, meu cardiologista. Então, assim, a gente tem aquela amizade, né? E tudo ligado ali. E eu falei, se meu pai hoje foi, porque aí eu liguei para minha mãe, e aí, como é que tava? Não, seu pai tá internado, não sei o quê. Aí eu já sabia que daquela vez ele não voltava mais. Mas eu não falei nada para ninguém. Mas eu sabia, Gisele, eu sabia. Do fundo do meu coração eu sabia que ele não voltava mais. É uma intuição que você tem. E aquilo me deu uma serenidade, porque eu comecei a me sentir mais forte. Eu só tinha 19 anos. Aí eu comecei a ficar forte. Mas assim, eu não falava nada. Eu me sentia forte. Falei assim, agora eu tenho que ser forte. Porque agora eu vou ficar no lugar dele. Aí ficou, né? Para determinadas coisas sim. Ajuda tudo em casa. Então, o que aconteceu para mim no meu sensorial? Aí a gente não sabia de nada, né? Minha mãe, nesse dia, estava no hospital com ele e estava eu, minha irmã, lá em casa. E assim, meu pai morreu em junho, o aniversário de 15 anos da minha mãe ia ser em agosto. Estava tudo pronto já, tudo os enfeites, tudo comprado. Aquelas parafernália todas de aniversário, vestido, sapato, clube, festa, Nossa. tudo. Tava tudo já pronto. É bem difícil. Aí no meio do caminho ele vai e morre. Mas minha irmã ficou super de boa. Aí nesse dia, eu me lembro, tava um dia assim meio nublado e o telefone tocou umas 4 horas da tarde. Minha mãe tava em casa, mas ela tinha ido no mercado comprar umas frutas para levar para o hospital. Meu pai gostava de maçã, de pera, essas coisas assim, e ela sempre levava. Aí eu me lembro que quando o telefone tocou na minha casa, minha irmã atendeu, minha irmã tinha 14 anos. Ela atendeu e falou, do hospital, porque a gente está querendo falar com sua mãe. Só que ela, com 14 anos, não maldou nada. Aí, eu não sei se tinha mais alguém lá, atendeu o telefone. Eu falei, tá querendo falar com a mamãe, não sei. Aí eu falei para minha irmã, eu falei assim, olha, papai morreu. Aí ela começou a ficar nervosa. Não. Eu falei assim, fica quieta, porque a gente já sabia. Aí ela, não. Ela ficou muito assim. Aí eu falei, papai morreu. Aí nisso eu liguei pro meu primo, Flávio, que você conhece. Sim. Que Flávio já era maior, né? Já tinha carro, já dirigia. Eu ainda não dirigia. Apesar de eu já estar com 19 anos, eu ainda não dirigia. Aí meu primo chegou lá, tipo, em 5 minutos. Aí eu falei, Flávio, papai morreu. Aí ele, eu não acredito. Olha só como é que as coisas começam. Meu primo, eu acordei ele estava cochilando. Ele falou, eu não, nem sou de dormir, eu almocei, me deu um sono. E dormi. Aí ele falou, e eu dormi ali na sala de televisão da minha casa. Me joguei no sofá, estava dormindo. E eu sonhei com meu tio, que é meu pai, que meu pai chamava Odenir. Aí ele falou, tio Odenir veio aqui. Aqui, ele veio, ele bateu no meu ombro, eu acordei, eu vi, e ele deu tchau para mim, virou e foi embora. Então meu pai foi se despedir dele, olha que doideira.
E ele chegou lá e ele chegou muito bolado com isso. Porque ele falou, ele veio, bateu no meu ombro e me deu tchau e virou e foi embora. Ele estava com uma calça jeans, uma camisa amarela de malha e ele estava de chinelo. E ele bateu aqui, deu tchau e virou e foi embora. E meu pai era padrinho dele, né? Não, do meu outro irmão, do Fernando. Mas assim, desde quando nasceu, ele já era casado com a minha mãe, meu pai já era casado com a minha mãe, então... Aí, quando meu primo chegou, eu falei, vamos atrás da minha mãe, que a mamãe tá no mercado. Aí eu entrei no carro com ele, a gente entrou. Nisso vinha a minha mãe com as bolsas. Uhum. Aí a gente parou. Quando a gente parou o carro e ela me viu sair do carro, ela já largou as bolsas no chão e já fez assim, ó. Não acredito. Ela fez assim mesmo. Uhum. Eu me arrepiei todo. Aí eu falei assim, mãe, papai morreu. Aí ela só falava assim, meu Deus, coitado dele, coitado dele, coitado dele. Ela ficou parada. Assim, minha mãe tinha 39 anos. Aí eu falei assim... Vamos embora. Aí eu peguei as sacolas do chão, botei dentro do carro. Ela sentou, eu sentei. Ela sentou atrás. E a gente dali já foi direto pro Centrocárdio. Aí chegamos lá. Aí eu já tinha falado com minha prima, que morava mais perto. A Wanda. Aí chegou todo mundo lá. Chegou a tia do meu pai, que ela nem podia saber. Que senão ela ia ter um piripaque também. Que ela que criou ele, praticamente. Aí chegamos lá. A moça falou, ó, a gente estava aqui conversando dentro do CTI, ele estava acordado, ele estava contando uma piada pra gente. E ele morreu. Ele teve um infarto. E o problema dele nem era de infarto. Ele era um cardíaco, tinha miocardiopatia, aquela que o coração cresce e fica lento. Hoje em dia ninguém morre mais disso. Mas e ele não tinha saúde nem para transplante. Como debilitou. Meu pai morreu com 52 anos e parecia que 80, se você olhasse a aparência dele. Como ele se acabou? A gente morava numa casa grande que tinha 17 degraus de escada. Ele subia de 3 em 3 e tinha que parar tipo 5 minutos para descansar, para subir. Fica rarefeita, a pessoa não consegue respirar direito. Às vezes eu falava de brincadeira, pai, vou te botar no colo e vou te levar. Ela fica parada, estagnada. Então, assim, muito louco. E o que acontece, por exemplo, no seu caso, o que aconteceu, todo mundo passa uma perca de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma tia, de um irmão, de uma irmã, de um primo, de um amigo. A mesma coisa. Alguém vai atender o telefone. Ou você vai estar do lado da pessoa e vai ligar para alguém. Uhum. Foi assim comigo, eu que atendi o telefone. Só que o hospital não teve tato nenhum. Fui eu que soube da morte do meu irmão com 11 anos. Aí você não consegue entender o que está acontecendo. Eles falaram para mim no telefone e eu tive que avisar os meus pais. Com 11 anos eu recebi, olha, seu irmão, o Ricardo veio a falecer. Eles não perguntaram quem eu era, que nada, simplesmente assim. E aí eu te liguei, eu me lembro que eu desliguei o telefone e eu falei, e agora eu tenho que avisar minha mãe e meu pai que meu irmão faleceu. Você repetiu o que você ouviu? Fui eu que falei, E eles, foi um choque muito grande, como você falou. Né, que você que ligaram, que a sua irmã atendeu o telefone. Nem fui eu que atendi, mas eu falei, ó. Né? Você sentiu. É uma intuição. Porque eles não falaram que faleceu. No caso foi assim, sua mãe tem que vir com urgência para cá. Foi aí que eu falei assim, epa, meu pai já praticamente mora lá, todo mundo conhece, todo mundo sabe que vive ali, né? Que minha mãe saiu para comprar fruta, que já ia voltar. Até porque ela já tinha amizade com todo mundo ali. Então, assim, tem que ir para lá com urgência. Eu falei assim, olha, papai morreu. Aí que minha irmã se desesperou um pouco, mas porque eu acho que a gente tem que falar... Primeiro que a gente já esperava aquilo de muito tempo. Sim, ele já estava se preparando ali. Ele já 12 anos ele estava se preparando ali, preparando as coisas. A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Talvez ele não tivesse o tempo certo, mas ele fez o que ele podia fazer de melhor, que ele achava que era melhor. Com toda certeza. Um grande procurador, né, Marquinhos? Uma pessoa brilhante. Meu pai era muito inteligente. Muito inteligente e passou um ensinamento para vocês, assim, incrível. Te conheço há tanto tempo e sabe o que eu acho legal disso? Eu acho legal porque, assim, apesar de eu ter crescido com ele doente, mas ele tinha uma presença tão forte. E o lance, assim, de ser forte na vida. Sabe aquela coisa que eu falo? Tem que ter coraça, tem que ter coragem para fazer as coisas. Não pode ficar de mimimi, de vitimismo. Isso aí foi bem ele que me ensinou. E eu detesto essa coisa de se fazer de coitado. Sempre, você sempre. Vamos resolver, vamos pular o drama, vamos tentar ver o que a gente pode fazer de melhor. Não é porque eu sou nobre, não. Foi porque eu aprendi na dor. Eu aprendi na dor. A gente aprende muito com a dor ensina. É o que eu falo. Ou você ensina aos seus familiares, ou a vida vai ensinar.
É melhor a família ensinar do que a vida, porque a vida é cruel. Porque a vida é muito cruel. A família ainda tem ainda passa Ela um vernizinho. sabe explicar, Vem com a olha, seda, como suave. assim? Saber o dizer não é muito importante. Não é mais importante do que sim. Porque o não é só um não. O não, ele vem acompanhado de uma fundamentação. Isso é não agora, por causa disso. Tem um limite. Por quê? Por causa disso. E se não entender, quando você crescer, você vai entender. E quando você faz tudo que... Tem gente que faz tudo ali, dá a cidade toda do jeito, se esforça de qualquer maneira, não sabe, às vezes, o mal que está fazendo para aquela pessoa. Né? Eu ouvi muito não. Filha única, eu ouvi muito não. Ele veio muito... ele veio muita bronca, ele veio muito puxão de orelha. É isso que eu falo, você era uma filha única que nunca foi mimada. Não dá, porque eu tive que... Eu aprendi um pouco com a dor, com meus pais passaram, mas eles, por mais que eles podiam ser assim, sabe o que eles podiam ser? Eles falam assim, ai, eu só tenho agora a Gisele. Ai, meu Deus do céu. Ai, botar ela numa redoma, cuidar dela, ai, dá tudo. Mas eu acho que eles viram exatamente o contrário. Não adianta botar ninguém em redoma, porque ninguém está livre de passar pelo que eu passei, e ninguém está livre de passar de novo. Como o Khalil Gibran fala, nós temos, os filhos não são para vossos, não são para si, são para a vida. Isso. Né? Ele fala isso e é bem bacana. Agora não estou lembrada direito, mas ele sempre fala, os filhos não são para você, eles são para a vida. Você tem que criá-los para a vida. Não crie para você, crie para o mundo. E isso é real. E os meus pais, eles souberam me dizer, dar todo o amor, todo o carinho, todo o mimo, tudo que eles podiam, eles faziam por mim. Mas com o pé no chão. Pé no chão, eles ouviam muito não, muito, isso não está certo, eu não quero que você vá fazer isso, você não vai fazer isso, entendeu? Você é minha dependente. Não com essas palavras, mas de uma forma diferente. Mas a gente foi criado assim e eu agradeço muito de ter sido criado assim. Eu também. Porque a gente cresceu com fibra e a gente tem fibra. Exatamente, e a gente pode educar os nossos filhos assim. Com fibra. Entendeu? Com a mesma educação. Porque nenhum tratamento que eles fizeram, quando eles foram rigorosos comigo, me fez uma pessoa pior. Pelo contrário, fez uma pessoa melhor. Faz a gente ter estrutura para as coisas. Estrutura, força, porque isso não significa que a gente foi maltratado. A gente não foi maltratado. A gente foi criado com a realidade. Exatamente. Isso aqui não funciona desse jeito, porque a vida não é assim. Exatamente. E se você não aprender agora, a vida vai te ensinar de uma forma que vai ser muito mais doída. Muito pior. E tem mais uma coisa, não vai ter ninguém para passar a mão na tua cabeça. Não. E outra coisa, depois vai questionar ainda por que foi tratado daquela forma. Não é? A gente vê isso hoje, isso infelizmente se naturalizou, né? E a gente vê hoje em dia cada vez mais gente se jogando de janela, gente que não tem estrutura para nada, gente que não tem paciência para esperar, não sabe viver a ociosidade, porque a ociosidade ela faz mal quando ela é em excesso, mas a gente precisa passar por ela, ter momentos de assim, não estou fazendo nada, porque eu preciso pensar na minha vida um pouquinho, sabe? Sabe, é aquela coisa, deixa eu fazer uma análise aqui do que eu tenho feito. É muito difícil a juventude de hoje. Isso. A gente vê muita coisa acontecer. Ninguém lê um livro, Zé, porque às vezes é como você falou hoje, às vezes não é culpa dos jovens, é culpa de quem educa, de quem e o próprio sistema também, porque a gente foi criado sem internet. Então eu estava até analisando isso há pouco tempo, eu falo assim, poxa, mas os pais têm muita culpa. É verdade. Tem. E, ao mesmo tempo, a culpa não é 100% de uma falta de educação dentro de casa. Porque existe hoje uma coisa que ninguém controla mais. Assim, tem controle. Tem controle. Mas as pessoas não estão controlando. Então, você não sabe quem é seu filho. Você não sabe... porque ele está dentro de casa, ele está no quarto, mas ele está num quarto, dentro de um lugar que o mundo está ali, ele está de porta fechada e você não sabe quem é seu filho. Ué, isso aconteceu ele está recebendo mensagens, não sabe com quem eles estão se comunicando, com quem eles estão convivendo. É isso aí, recentemente agora. Por isso que às vezes a gente fala não, às vezes a gente tem condições de dar aquilo para a pessoa. Mas ninguém pode ganhar tudo. Mas a gente tem horas que a gente fala assim, não é hora. Não, porque aquilo ali a gente tem que ter discernimento, porque a gente tem que pensar que a gente está criando os nossos filhos para a vida e para a vida difícil, para a vida dura. Uma vida, porque o bom, é como você falou, é bom para todo mundo, vai ser bom e vai ser tudo festa. Mas a gente tem que criar para uma realidade que está hoje, o mundo está muito diferente. Então, eu acho que a educação que eu tive é a educação que eu estou tentando passar para os meus filhos, ser igual, porque me fez uma pessoa forte, uma pessoa que corre atrás, uma pessoa que tem seus momentos de fragilidade.
Eu me lembro que quando o Kamal faleceu, eu presto serviço para várias empresas, privadas e estaduais, né? Eu me lembro que o Kamal faleceu no sábado. Ele, por ser muçulmano, tem na religião dele, tem que ser enterrada em 24 horas. Nós conseguimos enterrar ele no sábado mesmo. À tardinha para a noite eu cheguei em casa. Na segunda-feira eu estava trabalhando. Sim. Sorrindo aqui, porque eu não podia passar para as pessoas. Não, você empacota a tua dor. Ninguém tem nada com isso, a gente não tem que ficar se vitimizando. Eu sei que a gente está triste, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Ai, Gisele, vamos voltar só um pouquinho nisso aí. Porque assim, depois eu até fecho aquele assunto lá que eu comecei, que cabe bem depois desse que a gente vai falar agora. A gente está falando, você estava vivendo o ponto culminante da sua dor, porque você perdeu o seu marido há pouco tempo, tem o quê? Vai fazer 3 anos. 3 anos. 2 anos e ele ficou doente e foi uma doença que deu trabalho, né? E tem mais uma coisa. Foi muito rápido. Só vocês vivendo aquilo, porque ele era tão na dele que ele não queria que ninguém soubesse, né? Porque... O que aconteceu? Foi um CA, né? Ele estava sentindo dores nas costas, ele já tinha... Eu me lembro que há um tempo atrás você falou assim, eu tenho que parar aqui na farmácia para comprar Tramal. Aí eu até falei assim, pô, Tramal para Camal, que até rimava o nome com o remédio. Aí, mas assim, porra, Tramal, de vez em quando a dor é muito forte, todo mundo toma. Só que ali ele acho que já devia estar doente. Da descoberta ao falecimento foram só 7 meses. Nossa foi senhora. Muito rápido, foi muito sofrido, foi muito intenso. E a gente trabalhava junto, porque eu me formei em advocacia, né? Nós nos formamos juntos. Trabalhei como advogada. Depois, quando eu conheci, eu continuei como advogada. E depois eu tive meus filhos, parei para ficar em casa. A gente foi para o Rio, foi para Niterói, aquela correria louca, né? E uma hora eu queria voltar a trabalhar. Eu falei assim, ai meu Deus, vou voltar a trabalhar. Acho que vou para o escritório que eu trabalhei muitos anos, né? Eu falei assim, Gia, eu tô abrindo um restaurante novo. E quer ir para lá? E eu me apaixonei pelo restaurante e acabei largando minha profissão e trabalhando com o comércio. É uma missão, né? Deus deixa tudo direitinho. Porque depois que você casou com ele, o seu trabalho multiplicou muito. Muito. Nós tínhamos... Ele tinha o Damasco e abriu o Mix Brasil 2. No final de tudo, eram 8 restaurantes. E eu me lembro que vocês vêm assim, toda bonitona e tudo. Acorda às 5 horas da manhã. Usa uniforme. Tá pensando que ela vai de carro trabalhar? Não vai não, ela vai de barca. Ela se mistura lá, pega Uber moto, ela tá nem aí. Quando eu tô muito atrasada, vai de Uber mesmo. Abre o comércio, fica lá até fechar. Aí, de vez em quando, ela tem que ir de um restaurante pro outro. Um é dentro do Tribunal de Justiça, outro é não sei aonde, outro na Alerj, não sei o que lá. E ela sai de um, vai pro outro. Já encontrei com você na rua, correndo no centro do Rio. Correndo mesmo. Posso nem falar agora. Aí você toda arrumadona, mas correndo de chinelo. Aí chega lá, bota o salto, não sei o que lá. Tem ambientes que a gente tem que ir mais arrumada, tem ambientes que eu vou de uniforme mesmo, porque eu gosto de ficar bem sóbria, né? Também, Não sou eu que tenho que aparecer, eu que tenho que aparecer a minha comida, né? O que eu vou servir. Então, assim, você sempre daquela batalhadora mesmo, que acorda cedo, que chega em casa morta de cansada, mas nem por isso você deixou de fazer suas coisas, está sempre bonita, sempre se cuidando, criou seus filhos muito bem. Excelente esposa, porque eu convivi com vocês direto. Vocês tinham uma unidade familiar muito harmônica, muito legal. Um respeito muito grande, né? E era gostoso estar com vocês, a gente fez vários passeios, encontrava amigos no Rio. As festas que a gente fazia, né? Nossa, aquele aniversário foi muito legal. que você fez pra ele, que você fez as danças lá, aquelas danças lá pra ele. Ele fica chegado e fica assim, ó, com a boca. Foi muito bonito aquilo. Eu me lembro que teve uma foto... A gente juntou uma galera da nossa faculdade naquele aniversário. Foi muito legal. Eu me lembro que teve uma foto que o fotógrafo tirou, que eu tava olhando assim pra algum lugar e o Kamal tava olhando pra mim. E você falou dessa foto, assim, essa foto tá linda, linda. Quando você entrou dançando, ele ficou ali bem... Foi muito legal aquilo. Mó barato. Foi um grande homem pra mim. Eu não tenho como negar isso. Aí, um grande amor da minha vida.
Isso é especial, né? Isso né? Porque isso não morre. Pode acontecer várias coisas na frente. A gente muda de planos, mas o sentimento não morre. O amor não morre. O amor não morre. São pessoas que ficam para sempre. E eu me lembro que essa doença foi muito forte, muito trágica, muito intensa. E eu já estava aprendendo tudo com ele, de restaurantes. Veio a pandemia, veio tudo. Mas aí vamos voltar um pouquinho. Porque eu já não sei nem onde eu tô. Quando eu falo dele, eu me emociono. Eu sinto... dá até uma falta de ar, né? Porque vira uma dor física. Isso aí eu entendo dói. É o que a gente fala. A gente tem a nossa religião, a gente tem Deus que conforta, tem a nossa fé, nossa crença. É aí que eu tô voltando. Nós somos humanos. Porque você passou já por uma perda e você fortaleceu a sua fé. Foi até por causa de uma perda que você começou a ter essa fé. Aí, depois a gente passa por várias coisas na vida. Aí vem agora uma perda misturada com uma coisa trágica, né? Porque, assim, um acidente de carro, de moto é tragédia? Lógico que é. Sim. Mas uma doença assim também é. Por quê? Porque não é só o doente que fica doente. Não. A família inteira adoece. E isso aí eu sei de cadeira como é que é. Porque a minha família inteira adoeceu nos 10 anos que meu pai ficou doente. A gente teve que se adaptar àquilo. E... diariamente você sabendo que um negócio pode acontecer no outro dia, é assim, uma barra. Mas Deus também não dá, né, não dá um peso que a gente não possa carregar. Ainda que seja pesado, ele vai fazer a gente carregar e ele vai dar o sustento. Beleza. Deus não dá fardo maior do que a pessoa não pode carregar. E aí você começa a passar essa dificuldade, chega na sua casa, vocês têm o laudo da doença, a gente sabe que isso não tem muito jeito, né? Porque é o tempo só. Aí você tem que ter qualidade no seu tempo, mas a doença é muito perigosa, é uma doença que causa muita dor. E como é que ficou a sua fé nisso aí? Teve algum lance assim, não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Meu Deus, cadê você? Porque a gente é humano, né? A gente é humano. Eu me questiono, só que eu não perco a minha fé. Eu me questiono assim, por quê? Agora, a resposta não vem ali. Ela vem por sentidos, por alguns toques que a gente entende depois. Mas assim, porra, imagina você com seus 2 filhos pequenos. Nesse caso, você virou sua mãe, né? E seus 2 irmãos viraram você. Sim. Né? Porque você só trocou de lugar nessa história, né? Aí, olha só. Aí você tá ali, nesse ambiente que você não pode parar de trabalhar, porque, além de tudo, foi logo um pouquinho depois da pandemia, né? Foi. Mas a gente depois vai falar da pandemia, mas assim, é porque para esse momento agora, ela estava ali passando por um momento mega difícil por causa da doença do marido dela. Foi pós-pandemia e eles são empresários, empreendedores. O empresário, ele vive muito bem quando o negócio está indo muito bem. E chegou uma hora que todo mundo parou, o mundo parou, o centro do Rio parou. Tudo parou, não foi só o centro do Rio, o mundo parou. Sim, foi muito atingido. Donos de restaurante, todos foram atingidos, todos. Não estou me botando em primeiro lugar, em primeiro plano, não. Mas a gente vai falar bem disso. Fatal. A gente vai falar bem disso. Mas eu quero falar agora, porque a gente está chegando agora no núcleo da história do porquê que eu fiz essa série de religiosidade. Aí você está passando agora, talvez, por uma... Nossa Senhora, uma dor assim que eu não sei... eu sei mensurar, mas eu não sei o que você sentiu. Porque é aquela coisa, a gente não sente a dor do outro, a gente imagina como ela é, né? Então, você é uma mulher de fé, criada desde 9 anos de idade na fé. Como é que foi para você passar por esse momento difícil? Além do momento difícil da doença e da morte, uma doença que teve no mundo inteiro, que foi a pandemia. Então, assim, isso não atacou vocês, mas atacou o nosso psicológico, né? Eu fiz de tudo para não atacar o meu, né? Mas as pessoas adoeceram emocionalmente também, né? Aí vocês superando isso, nisso o Kamal cai doente, morre. E como é que foi desse cair doente até a morte a sua relação com a sua fé? Isso que eu quero saber. Vamos lá, eu vou falar só no acontecimento para eu te falar da fé.
Eu vivi com meu irmão, onde eu que soube que ele tinha falecido pelo telefone, como eu falei há pouco aqui. Eu tive que dar notícia para meus pais. Eu perdi a minha infância de brincar. Eu tive que conviver com os meus pais, ajudar meus pais. Minha família não era daqui, nem do meu pai, nem da minha mãe. Então eu tive que amadurecer assim, puf, em tempo recorde. Não amadureci, eu tive que tentar ajudá-los. Eu não pensei assim, eu vou amadurecer. Não, a gente vai tentando, né? Você amadureceu sim. Mas a gente, quando criança, não pensa assim, eu vou amadurecer. Não é isso. A gente tenta ali salvar seu pai, sua mãe, porque você tá sozinha e precisava preencher cheque para pagar as contas, precisava pagar isso. Então, e aí eu fiz você ganhou novos papéis. Porque papéis. Porque não era mais papel de criança, Exatamente. preencher cheque. Exatamente. Né? A pandemia, de 8 restaurantes, quando houve a pandemia, a gente reduziu para pouquíssimos, né? Onde a gente manteve 2 grandes fechados e a gente manteve 2 que estavam que nasceu antes começou em obra antes da pandemia, a pandemia veio, ele abriu. Isso, mas essa história é muito boa pra gente só passar por ela. Vamos guardar ela, essa história é maravilhosa. O que aconteceu? Então a gente ficou ali naquela... Eu te falo, o Kamal, ele era um atleta, ele tinha um físico lindo. Ele eu falava que ele parecia. Eu falava que ele parecia o Cadu Moliterno. E parecia mesmo. Bem. O físico espetacular, uma alimentação super regrada. Não comia nenhuma bobagem. Nada. Na hora certa. Fazia esporte. Ele sabia cozinhar, né? Sabia cozinhar, sabia o que era uma alimentação saudável. Só que a tristeza da pandemia adoeceu ele. Todo mundo fala assim, mas ele não fumava? Não bebia sim, socialmente, o uísque dele que ele gostava, o vinho, mas socialmente às vezes, não era sempre. Então ele adoeceu da tristeza. E quando ele começou a sentir as dores na costa, a gente se internou para fazer os exames. E aí ele fez uma bateria. E eu falei assim, amor, fica no hospital, que pra mim era uma coisa assim, que era uma dor, uma muscular, alguma coisa assim. Eu vou trabalhar porque eu tenho um almoço. Eu não me lembro se era na Alerj ou era dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que eu forneço até hoje. Eu não me lembro que eu não podia faltar e meus funcionários não sabiam mais ou menos. Eu fui e voltei o mais rápido possível. E ele já disse, eu tô indo embora desse hospital porque tá demorando muito a fazer os exames, eu só fiz alguns. Eu falei assim, não, vamos descobrir hoje o que tem. Calma, já tô chegando aí de volta. E aí ele foi fazer os exames, eu acompanhei os exames dele e a gente foi fazer a ressonância. Uhum. Crânio, tronco, tudo, geral. E eu fiquei esperando. E ele foi lá fazer a ressonância e saiu o médico. E eu tava sentada sozinha, tava eu e ele no hospital. Ele tava meio dopado porque demorou muito, e ele foi levado pro quarto e ele falou assim, olha, eu vou ter que conversar com a senhora. Ai, só de ouvir isso já dá medo. A cara que o médico fez pra mim, eu falei assim, coisa boa não é. Porque a gente pensa logo nisso. Ele falou, senhora, senta um pouco, quer um copo d'água. Quanto mais faz isso, mais pior. Eu falei assim, pronto, o que tá acontecendo? Eu falei assim, fala logo, pelo amor de Deus, que eu preciso saber. Ele falou assim, olha, ele tá com câncer. Ai, cara. Eu fiz na cabeça dele, não tem nada, absolutamente nada. Ele ainda falou assim, eu rasgo meu, porque a minha sogra tinha falecido, teve um câncer horrível há uns anos atrás, há poucos anos atrás, antes dele falecer, câncer na cabeça, e eu convivi, eu vi aquilo, aquelas cenas, e foi horrível. E quando ele me falou isso, eu falei assim, vou ter que passar por pelo menos isso não tem. Não vou passar por isso. E meu sogro tinha falecido também, antes do Kamal. Foi um pouquinho mas antes, não foi, foi pouco antes, mas dele não foi câncer. E o dela, eu vi um sofrimento horrível. Ele falou assim, do câncer na cabeça não é. Ele ainda falou assim, eu rasgo o meu diploma se for. Mas ele foi falando muito rápido e eu já estava ali, já sabendo que ele já estava com isso. E ele falou assim, olha, o sítio primário no pulmão, muito pequeno, pequeníssimo. Até o médico falou, se a gente tivesse descoberto, porque foi igual uma verruguinha, era só fazer assim. Só que ele já está em estágio 4 avançado. Já deu metástase. Né? Já estava metástase nos ossos. Ele já Essa era a razão das dores dele? Sim. Dos ossos. Nas costas, na bacia, na perna. Ele devia morrer de dor na coluna. Na coluna, tudo isso. Nossa, estágio 4. E aí eu falei assim, porra, de novo, cara, professor, soube. E agora eu tô sozinha no hospital com meu marido. Eu vou pro quarto ficar com ele.
Fui eu, ele, Deus. Em momento algum eu questionei a minha fé. Eu pensei assim... cabeça um turbilhão. Eu pensei assim, eu falei assim, pô Deus, caraca, de novo. Qual é a função de passar por isso? E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que respirar, ser forte e acreditar. Porque cada caso de câncer é um caso. Tem gente que opera, fica boa, tem gente que vive anos, depois volta em outro lugar. Tem gente que não tem jeito mesmo. Porque quando a gente fala CA, né? A gente já se apavora, porque a gente sabe que ali é uma coisa que pode sumir aqui, de repente ficar bom daqui a um ano, um mês, voltar em outro lugar. E a gente sabe que isso é apavorante. E eu falei, e agora? Vou ter que falar pro meu marido. Cara, o pai dos meus filhos que estão em casa. Como é que eu vou falar? Aí eu fui pro quarto. Antes eu fiquei no corredor, pedindo a Deus ajuda. Eu me lembro que eu liguei para minha cunhada, eu liguei para minha sobrinha para falar, mas eu não me lembro direito. E aí eu cheguei no quarto e aí ele falou assim, e aí, Gil, o que é? Eu já tinha acordado. E eu olhei e falei assim, nada que a gente não consiga resolver. Porque eu vou te falar uma coisa, para Deus, Marquinhos, nada, absolutamente nada é impossível. Só que a gente tem que lembrar das missões das pessoas. E quando chega a hora de cada uma. E eu falei, amor, deu câncer. E aí ele falou assim, aonde? Eu falei assim, então, por que você está sentindo essas dores? Eu não sabia como falar direito. Eu estava trêmula e ao mesmo tempo eu não queria mostrar tanto sofrimento. Tá no osso. Mas a gente vai procurar os melhores médicos. Você não falou nada de pulmão, estágio 4, não, porque o médico do que fez a ressonância, ele fazia muito isso. Ele trabalhava muito com isso. Ele sabia que o estágio estava avançado, tá? Que já tinha se espalhado, mas o estágio 4 eu soube pelo médico que a gente procurou. A gente procurou um grande especialista, o meu enteado que mora em Houston, né? No Texas, desde pequeno. Eles tinham conhecimento com o hospital do MD Anderson, que é o melhor hospital oncológico de câncer, né? Do mundo. Eles tinham um amigo que era libanês, que era oncologista. Então a gente procurou os melhores médicos, ele fez os melhores tratamentos. Todos os exames eram levados para esse médico olhava também, acompanhava. Então a gente começou a fazer os tratamentos e eu não sei se a pessoa, até hoje, só uma coisa que eu me questiono assim, eu não sei se é a doença que mata ou é o tratamento. Há quem diga que o tratamento não é fácil. Quando você faz a biópsia e tem o tratamento alvo, que é exatamente o que aquela pessoa precisa para aquele tratamento, beleza. Mas o dele não saiu o tratamento alvo. Então o médico que teve que fazer as combinações, os combos dos tratamentos. Eu não sou especialista em medicina, eu não sei se eu estou explicando direito, mas foi assim que eu entendi. E como o médico me explicou para eu entender. Então, foi feito vários combos, vários tratamentos. Ele passou por radioterapia, quimioterapia, remédios, enfim. E eu tive uma grande amiga que eu não posso deixar de falar aqui, que é a Jane Jouvert, que é uma médica especialista da dor. Ela é professora da UF. Ela tem uma clínica da dor na Barra da Tijuca. Excelente médica, onde faz tratamentos paliativos. Ela trabalha com pessoas com câncer e outros tipos de dores, porque você conviver com uma dor é muito ruim. Você ter a doença já é péssimo. Você ter a dor daquela doença é horrível. Então ela me ajudou muito. Eu ligava para ela de madrugada, de manhã, a hora que fosse. Eu parei de trabalhar 7 meses, porque eu que cuidava dele, eu que fazia a comida dele, eu fazia as vitaminas dele, eu dava os remédios, eu acordava, eu fazia as orações, nós fazíamos orações juntos. Eu levei ele pro Frei Luiz, você já ouviu falar também. Nós fazíamos tratamentos espirituais, olha que bacana, quando a fé, você tem Deus no coração, você abre portas para todas a fé do mundo. Eu tive um grupo que eu conheci que era evangélico, que rezava pessoas.
E eu gostava muito deles, porque a fé deles é muito grande, forte, né? muito forte. Eles acreditam e eles te rezam com aquela vontade. Eu chamei esse grupo de evangélico para rezar ele dentro da minha casa. É um acúmulo de boas energias, E um acúmulo de boas, Nunca é de demais. pessoas do bem, pessoas de Que boa querem fé. o bem, né? Pessoas que tão querem ali orando pro ajudar, bem, entendeu? Então, foi um compromisso que eles tiveram. E os evangélicos, eu pedi aos católicos, é onde a gente se une, onde a gente tira as diferenças. Por isso que eu falo, não existe a fé certa, mas existe as fés, existem as religiões. Então, a gente se deu a mão. Eu tive amigos judeus que me ajudaram muito, eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, que estiveram do meu lado o tempo todo, que me fortaleceram. E eu jamais abandonei Deus. Eu questionei, sim, por que aconteceu isso? Mas, poxa, Deus, você não existe, por que você está fazendo isso comigo? Não! Pra mim, questionar Deus é isso. E não perguntar por quê. Por que não, pergunta? isso é normal. Esse questionamento só do porquê. Do quê? Qual é a necessidade? O que eu tenho que aprender? Mas o que eu fiz? Eu me agarrei mais ainda à minha fé, a Deus. E eu sabia que a vida não parava ali. Mas é o que eu falo, nós somos seres humanos, nós sentimos essa dor. E nós não somos perfeitos, dói a alma, dói fisicamente, dói a cabeça. Você não consegue respirar. Falta de ar. Eu tive que falar isso com meus filhos, eu tive que conversar com meus filhos. Como é que foi? Porque você passou pela dor e o desespero de falar para ele. E como é que foi? Porque assim, eu acho que é o mesmo desespero de falar porque assim, são crianças. Crianças, exatamente. Você falou tudo agora. A Hannah, eu me lembro que ela estava fazendo pro vestibular, né? Estava estudando pro Enem. A Hannah é mais nova. A Hannah, hoje ela tem 20, né? Ela tinha 17. E ela tinha 16. 17... ela vai fazer 21, daqui a pouco ela tinha 17 para 18. Tinha feito 17. E o Sami 19 para 20. Duas crianças. Duas crianças. Vou falar a verdade. Então, o que aconteceu? O Sami já tinha trancado a faculdade, que ele faz engenharia de produção na PUC, por causa da pandemia. Ele falava assim, pai, eu quero trancar minha faculdade, porque eu gosto tanto da engenharia, eu não quero fazer aula online, acho que não vai ser a mesma coisa, tranca. E ele começou a trabalhar com o pai. Deus faz tudo perfeito. Ele começou a trabalhar com o pai antes da gente descobrir a doença do Kamal. Então ele começou a ir todos os dias, administrar tudo. Porque ele ia para escritório, ele não ia para o restaurante, né? Ele ia para o escritório. Pro escritório, fazia a parte administrativa. E Kamal já não podia mais ir, né? Não, Kamal ia com ele, porque a gente não sabia da doença ainda. Tá. Aí eu já estava mais à frente um pouco. Que eu tive que voltar para entender um pouquinho. Aí ele começou a trabalhar com o pai. E a Hannah estava no pré-vestibular, vou lá para estudar, para passar para direito, né? E eu me lembro que depois que os meus filhos souberam. Não, aí ele começou, assim, a gente às vezes se perde um pouco. Porque assim, aí você falou, agora tá na hora de eu falar com as crianças. Sim, aí eu... Você lembra em que lugar da sua casa foi? Ou você foi na sua casa? Eu não consigo lembrar. Não lembra? Não, eu não lembro. Talvez eles lembrem. Como é que você planejou? Vou tentar com eles aqui? Eu não lembrei. Eu lembro como eu falei com a minha mãe. Eu lembro como eu falei que eu fui na casa da minha mãe e eu falei para ela. E ela me acalmou imediatamente. Começamos as orações, as preces, as ajudas nos centros, todo mundo se ajudar no máximo. Porque eu acho que para uma pessoa de fé, o que a gente tem medo nessa hora? A gente não sabe se a gente vai ter força. Mas se a gente está passando por aquilo, assim, lógico que eu estou falando racionalmente, sem estar vivendo a história, a gente sabe que a gente vai ter. Sim. Só que a gente está ali no meio do tsunami, do turbilhão, e a gente meio que não raciocina mais. Não, as coisas não vêm, é muito estranho. É por isso que a gente não consegue lembrar de detalhes, porque também parece que a gente não está sozinho. Você já percebeu isso? Não está sozinho, a gente procura tudo que a gente possa ajudar. Independe da fé, da religião. Eu me lembro que eu vi essa evangélica que foi rezar, falou, Gisele, eu vi um curso no Instagram, Câncer Nunca Mais. É de uma evangélica que superou passou pelo câncer, superou, venceu o câncer e com alimentação saudável, com alimentação naturalista. Eu me inscrevi nesse curso
ela estudou fora, foi na Carolina do Norte, ela trouxe para cá, para o Brasil, e eu me inscrevi, eu consegui falar com ela, Alba Mendes, eu liguei para ela, falei assim, olha, eu estou passando por isso, tudo mais, eu quero fazer esse curso, o estágio está assim, está avançado. Ela, calma, vou te explicar tudo que você pode fazer para amenizar com alimentação. Porque eu sempre fui ligada a muita alimentação, né? Então eu comprei panelas preparadas, eu comprei tudo preparado, eu comprei filtros de água preparado, eu comprei processadores, eu comprei tudo. Me inscrevi no curso dela, o curso de 2 anos. O curso era de 2 anos, eu fiz em 2 meses. Eu estudava dia, de tarde, de noite, de madrugada, ali enquanto eu estava cuidando do Kamal, porque o Kamal já não saía de casa, as dores aumentaram. E quando você sabe que você está com câncer, que aquilo ali está crescendo, os tratamentos, eles fizeram muito mal. Debilita demais. Debilita demais, ele passava muito mal, ele enjoava, vomitava, passava mal. E eu ali cuidando dele, uma dele, pessoa dessa pode estudando. ter animação para lutar? Não tem. Mas ele a dor está cada vez mais forte. Mas em casa ele trabalhando. E o Sami falou assim, deixa comigo, pai. O Sami tinha 20 anos, 19 para 20. Ele falou assim, deixa comigo, pai, porque eu vou assumir tudo o que você já me ensinou. E o Sami acordava de madrugada, ele ia, passava o dia inteiro à noite, chegava em casa, passava pro pai tudo que tinha acontecido no trabalho, e o pai tá indo bem, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim, isso aqui tá certo, isso aqui não. E começou a ensinar o dia inteiro, ensinando pro Sami, o Sami administrando, porque nós tínhamos 2 restaurantes grandes, 2. Sim. E vários outros também. Tinha né? e 2 abertos, que é o Zé do Quibe no centro e o Zé do Quibe em Copacabana. Então eram 4, com funcionários, com tudo, e o Sami tocando tudo a parte administrativa, porque eu parei de trabalhar. Eu cuidei do meu filho e deixei meus funcionários. Eu falei assim, agora é meu marido, minha família, não tem agora é hora como. de Sami assumir. Tanto é que ele virou um excelente administrador, né? Muito, e ele administra até hoje. Muito, administra. Apesar de ainda fazer a faculdade. Aí ele já deve estar terminando a faculdade, né? Isso, daqui a meio do ano que vem, ele destrancou. E hoje ele tem quantos anos? Ele está com 24. E administra todos os negócios. Administra tudo, faz a parte administrativa. Aliás, ele e você. Eu sou muito ligada a vendas. Sim. Então a minha parte é vendas, é relação pública. Eu gosto de lidar com o público. Sim. Eu gosto de tratar o público bem. Eu gosto de acolher o público. Eu gosto de tratar, sabe, com excelência. E ele fica ali no offline, na administração, na burocracia. Contábil, exatamente. Que uma coisa não anda sem a outra, né? E faz agora o estágio dentro da área dele, né? Que ele precisa fazer, ele faz o estágio. E ele vai dando o jeito dele de administrar o tempo, né? Tudo. Porque o tempo dele é corridão também, né? Estuda. Joga o futebol dele todas as horas que ele pode. Ele faz tudo. Namora, a Duda é uma graça, só nos ajudou também, só cresceu, só somou, sabe? Uma menina que eu quero muito bem. E a Hannah ali ficou do lado do pai estudando. Ela sempre foi muito agarrada com ele, né? Muito, os dois. E ele era um pai presente, um pai que fazia tudo, ensinava. E Hannah também é raçuda, ensinava o não. Eu sinto Hannah bem raçuda. Hannah foi muito ela, tipo, forte. Eu vou fazer. Ela falou assim, eu vou passar na UERJ, eu quero direito, eu quero concurso. Ela passou. Ela é muito focada, né? Muito boa. Ela passou, o pai não estava aqui para ver. E eu sinto que ela sente isso. Mas eu falei, seu pai sabe que você passou. Porra, lógico. Sabe que você passou. E ela falou, eu vou ser juíza. E vai. Quero concurso público. Não, ela é muito focada. E hoje ela já estagia lá dentro. Ela já vive o mundo jurídico. Já vive o mundo jurídico. Mas, eu só tive pessoas maravilhosas ao meu lado. Aqui. Me conta como é que você contou para eles isso. Senão a gente vai pular essa parte. Porque essa parte é um dos pontos culminantes aí do lance da fé. Eu não lembro direito. Mas eu contei. Eu estava tão apavorada, tão trêmula, tão morta por dentro, para mim. Eu tive que contar, eu contei, mas eu não lembro. A reação deles? Eu não lembro. Não, eu lembro que eles... Eu vejo, tem no meu subconsciente, acho que talvez tenha bloqueado. Eu contei, mas eu não lembro. Eu não posso te dizer como foi, porque eu não consigo. Talvez eles lembrem, mas eu não consigo. Acho que isso bloqueou. Talvez eles lembrem, eles nunca vão se esquecer, com certeza. Foi muito difícil falar para 2 filhos que eram apaixonados pelo pai, que o pai estava com isso. Mas eu acho que espiritualmente... Sabe por que você não lembra? Porque você estava tendo ali alguém te inspirando. De repente até falar coisas que você não vai lembrar, porque... Exatamente. Pode ser. Exatamente. E eu, assim...
Porque eu na tenho a minha mediunidade, convicção, né? Eu tenho a a gente vai mediunidade, chegar né? lá, que essa é uma parte importante, mas é divertida. E, agora, isso aí é fundamental para uma pessoa de fé. Dá medo. Vocês vão ver. Eu não tenho medo, mas eu acho assim. Mas eu acho assim. Pronto. É porque isso não acontece comigo. Pois Eu não sei qual seria a minha reação. Mas eu acredito que. Bom, não sei, deve ser bem estranho. Bem estranho. Mas já vocês vão saber. Mas eu não lembro como foi. Eu sei que todo mundo se abraçou, todo mundo ficou perto do pai, ninguém mais largou o Kamal e nós se unimos ali em orações. Nós Nisso vocês ainda tiveram uns meses, árabes, né? Vocês tiveram uns meses. A gente rezava em árabe sempre, toda noite ele rezava com as crianças. Kamal era um homem de fé também. Ele só uma vez eu me lembro que ele falou assim: Gi, por quê? Eu nunca fiz mal a ninguém. Por quê? Eu me lembro que eu falei assim, são missões que nós temos, são coisas que nós temos que passar até para limpar o nosso karma, para limpar a nossa vida aqui, para a gente acabar de pagar o que a gente tem que as pagar energias, aqui, né, espirituais, entendeu? E a gente ainda não seguir. ficou certo, né? Eu não tenho dúvida, ele foi uma pessoa muito boa. Ele é um exemplo de homem, ele era um exemplo de pessoa. Ele era realmente uma pessoa muito justa. Humana. Ele muito tirou humano, homens da rua, ele tirou funcionários. Eu me lembro que ele que era um morador de rua, tá comigo pra até refugiado, hoje. Para refugiado. Para refugiado, eu me ele lembro ajudou os disso. refugiados. Eu até conheci. Ele ajudou os refugiados, trabalharam com a gente. Nós temos funcionários que foram alcoólatras, que ele tirou do álcool. Ele tirou do álcool e continuou trabalhando com a gente. Tinha funcionário que era morador de rua, que ele está comigo até hoje. É o meu chefe da culinária árabe. E ele se emociona e chora quando fala do Kamal. Todo mundo ficou muito triste, né? Porque funcionário às vezes não tá nem aí. Todo mundo, né? nossa. Mas o pessoal lá ficou muito triste, né? E eles falaram, dona Gisele, eu não largo a senhora por ninguém. São pessoas que estão ali batalhando com a gente. Ele vira uma família, né? Vira uma família. É o que eu falo para eles. A gente não tem um livro para contar, sabe? Nós temos livros, nós temos volume 1, 2, 3, 4. Chega mais para perto um pouquinho. Vários volumes para contar a história que eu tenho com esses funcionários, o que o Kamal teve e que eu segui com eles. Eles seguiram comigo. Então foi muito difícil, foi bem complicado e em 7 meses ele faleceu e eu tive que falar na segunda-feira, bom, agora eu tenho que trabalhar, temos que seguir. E o Sami seguiu comigo. Depois de 6 meses, ele, se não me engano, ele destrancou a faculdade, voltou a estudar, ficou fazendo a parte administrativa comigo. Ele trabalhava comigo no escritório, depois ele ia para a faculdade e eu ficava cuidando das coisas, das vendas, dos atendimentos, de refeições, de almoços e lanches, coffee breaks, que nós fornecemos toda hora. Isso não para, isso é constante. Quando não é de um, é de outro e assim vai. E é tudo para ontem, né? Amanhã de manhã. Chegar, e eu tinha que raciocinar e pensar e montar cardápios. E montar cardápios, que os cardápios sou eu que monto. E lidar com pessoas difíceis que querem o seu mal, porque em todo ambiente de trabalho, eu estou na minha empresa, eu trabalho com meus funcionários como se fosse uma família, como você falou. Porque se não for assim, não funciona. E é uma equipe. Você não é sozinho, você não se faz sozinho. Você tem uma equipe. Agora, quando você presta serviço a um terceiro, ou uma empresa particular, ou uma empresa pública, aí tem os problemas. Porque você tem que enfrentar a inveja, entendeu? O ciúme, a mesquinharia, a vaidade, a fofoca. É a vaidade. A vaidade é o ápice. Eu falo que dos 7 pecados capitais, ela é a pior. Porque quando você atinge, ela cega e você consegue atingir todos os outros 6 pecados capitais. É como se fosse um tiro que sai matando tudo. Tudo. E eu tive que lidar com isso. A vaidade destrói impérios. E aonde você vê, é o que eu falo, aonde você vê eu trabalho para grandes homens, eu trabalho para grandes pessoas, assim. E pessoas que têm a vaidade também. Importantíssimas. Porque a vaidade, todo mundo tem. Ela tem que ter até um certo limite. Você tem que se cuidar. Deus quer que você se cuide, que você tenha aquela sua vaidade, que você se cuide, né? Mas tem pessoas que têm uma vaidade tão longa. Porque não é a vaidade de se cuidar, é a vaidade de você se achar. Se achar superior. Se achar Deus. Quando a gente sai daqui, vai todo mundo pro mesmo buraco, vai todo mundo pro igual. Mas ninguém leva o seu material, você leva a bondade que você faz.
sabe? Eu falo sobre a lei do retorno, que o kardecista fala muito, preza, porque é um dos princípios fundamentais da lei, da religião kardecista, é a lei do retorno. É a lei da semeadura. É onde o que você colhe o que você planta. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Uma hora aquilo volta, as atitudes de uma pessoa se tornam consequências para ela própria. Uma hora volta. Ela pode não voltar em seguida. Ela pode demorar 1 mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas uma hora ela volta. E a gente paga aquilo. Se não pagar nessa vida, paga em outra. Isso a gente acredita. Fala, um dia a fatura vai chegar. Exatamente. Aí como é que você vai fazer? Você vai pagar à vista ou vai parcelar? Porque parcelar tem um monte de reencarnações. É isso aí, reencarnações. E que a gente vê. Porque uma coisa que eu vou falar aqui, que a gente vai fugir das nossas conversas, uma coisa que me levou a ter mais fé na minha religião, no kardecismo, é o seguinte: Deus é um só. Deus é pai de todos nós. Nós todos somos irmãos. Cada um com a sua nomenclatura. Deus, Jeová, Alá, eu não sei, Senhor, eu não sei como é que cada um tem a sua maneira. Para mim é Deus. Então, se todos nós somos filhos de Deus e Deus ama a todos nós, por que uns nascem com tanta fartura, nascem num berço de ouro, e outros nascem tão pobres, tão medíocres? Por que uns nascem perfeitos, lindos, e outros nascem sem braço, sem perna, nascem cegos, nascem... Então, no kardecismo, no espiritismo, isso tem uma explicação que a gente estuda. O kardecismo estuda muito, né? Estuda física, estuda muita... Por que do quê? Porque se todos nós somos filhos de Deus, Deus não ama todos iguais? Deus não está cuidando? Por que eu moro numa casa maravilhosa, eu tenho 3 carros na garagem, eu viajo para a Europa, eu viajo para os Estados Unidos, eu tenho isso, tenho aquilo, e o outro é ali, eu vou para minha casa caminhando, eu vejo crianças, senhores jogados ali, sabe? Cheio de doença. Por quê? Aí é que a gente explica. Para o kardecismo, isso tem uma explicação. São coisas que nós fizemos e precisamos passar para resgatar dívidas de vidas passadas, para se tornar novamente. Aquela pessoa que tem hoje um berço, uma coisa boa, poxa, ela mereceu aquilo. Agora, era uma pessoa boa, ok, ela mereceu. Agora, se ela se torna uma pessoa com aquilo tudo que ela tem, ela acaba... Porque você tem o seu livre-arbítrio. Você pode seguir no bem, você pode ter uma família boa, mas de repente você pode se tornar um adulto que você não faz jus ao que você ganhou para essa vida. E aí você se torna medíocre. Quem sabe você não tem que passar depois. Você prejudicou alguém, entendeu? Você fez alguma coisa ruim para aquela pessoa. Cara, você vai ter o retorno daquilo. Ou nessa vida ou em outras vidas. O kardecismo acredita nisso. Pessoas que nascem na mesma família não se dão bem, porque tem que aprender a se respeitar. A conviver. Assim, você não precisa nem amar, mas você tem que perdoar, respeitar. Eu sei que isso é muito difícil, sabe? Mas a gente tem que fazer de tudo para não desejar o mal. Você pode até nem querer participar daquilo ali, porque você tem o direito de não participar, porque aquilo te incomoda. Mas você não precisa odiar. Né? Mas às vezes até não precisando odiar é muito difícil. A gente tem que fazer o sobre-humano para tentar. Então tem que se afastar um pouco. Né? Para você não desejar nenhum mal. Para não piorar a situação. Exatamente. Se você sabe recuar, tem horas que a pessoa tem que saber recuar. O ser humano tem que aprender a recuar. Porque se você não recua, você vai criar problemas muito maiores. Você piora, a bola de neve aumenta. Então Então eu fico pensando assim, se eu não quero mais reencarnar com essa pessoa, deixa eu me afastar então, sabe? Assim. E aí a gente começa a entender. E no kardecismo também a gente aprende que quando a gente planeja uma reencarnação, quando nasce cego, quando vem cego, é escolha nossa. Que a gente sabe que errou tanto, que a gente está no estado espiritual, que a gente sabe o que a gente fez. E a gente sabe o que a gente precisa também para evoluir.
Então, as pessoas que não têm essa crença, elas não entendem, falam, não acredito em Deus, que Deus não é justo, não sei lá. Só que no kardecismo é totalmente diferente. Isso tudo tem uma questão muito, e é muito claro para quem estuda, né? Porque assim, a gente retorna ao mundo espiritual e chega uma hora que a gente precisa reencarnar, porque a nossa evolução, ela precisa continuar, né? Não existe marcha ré na revolução, ainda que demore, mas é só para frente que se anda. Aí você planeja junto com a família lá que foi planejada para você, né? Então aquilo tudo é escolha de todo mundo que está ali. Ah, eu escolho vir como seu pai, eu escolho vir como sua mãe. E aquele lance, eu fiz muito isso, eu almejei muitas coisas dos outros, eu não quero mais enxergar nada, aí nasce cego. Tem todo um porquê. Tem gente que não entende e fala assim, gente, que ilusão, que bobagem. Depende, se você olhar isso de uma forma sem conhecer nada do kardecismo, você pode achar que é uma grande bobagem ou uma ilusão. Isso aí é uma historinha. Mas se você se aprofundar no estudo, você vai ver que dentro daquele estudo, isso tem isso tem eu até me perdi aqui na palavra, mas tem fundamento, tem um plausível, tem um porquê. Então as pessoas escolhem, eu quero vir deficiente, eu quero vir cego, eu quero vir... E geralmente quem fumou a vida inteira, quem fumou a vida inteira, fumou a vida inteira. Na próxima encarnação você vai vir com um probleminha de pulmão, você vai ter um probleminha respiratório. Isso. Com certeza vai. Isso. Aí tem gente que tem cirrose e nunca bebeu. Só que numa outra vida deve ter morrido de tanto beber. Sabe? Exatamente. É o que o Camargo aconteceu. A tristeza dele ativou uma coisa que... porque quando a gente planeja no mundo espiritual a nossa vida na Terra, que a gente reencarna, a gente sabe do que a gente vai morrer, quanto tempo a gente vai ver, a gente sabe tudo. Quando a gente Só que lá aquilo pra gente é tranquilo. É apagado da nossa memória. Lógico. Já pensou se você viesse já todo direcionado, você não ia fazer nada que você tem que fazer. Porque aí você tem que entender que a fé te faz evoluir. Aí você não tem respostas na hora das coisas que acontecem e você questiona a sua fé, porque é do ser humano, você está encarnado. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que aquilo tem um porquê. E se você já estuda, se você já tem essa espiritualidade mais evoluída um pouquinho nos estudos e tudo, você vai passar por essa dificuldade. Não que a dificuldade não vai ser difícil, vai. Tanto é que a palavra é dificuldade. Só que não vai ser tão duro como é para uma pessoa sem fé. Porque uma pessoa sem fé fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí vai, se joga de uma janela, se mata, assim, tem isso tudo. Mas uma pessoa de fé... fé errada, que não está fazendo bem. Eu acredito que uma pessoa de fé mesmo, ela nunca vai pensar nisso. Porque ela sabe que na próxima encarnação vai ser ainda pior. Sim. Muita gente, às vezes... Tem um estudo que fala, eu não lembro o livro agora, que a minha mãe me conta, que, por exemplo, uma pessoa que vem sem perna, sem braço, alguma coisa foi às vezes um suicida em vida passada, entendeu? E eu sei que muita gente que vai nos escutar hoje é kardecista, espírita, outros não, né? Que a intenção é falar, se englobou várias religiões, isso é bacana. Mas quem tiver uma curiosidade, me veio aqui a cabeça agora, de entender um pouquinho mais, que está ouvindo a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre kardecismo, tem um livro chamado, que é um clássico de André Luiz, que se chama Nosso Lar. E tem até filme, que é muito bacana, tem vários canais, até Netflix. Vai estar na Netflix. Netflix, ou então pode baixar. E depois, no cinema já tem até o Nosso Lar 2, né? Que eu assisti com meus pais e com meus filhos. Então, é um clássico. Eu acho que você começa a entender um pouquinho sobre o que é espiritismo, o que é kardecismo. É bem bacana. Vida espiritual, entender vida espiritual. Vida pós-morte. E isso conforta, porque a gente sabe que nunca acaba aqui, gente. Vocês que perderam familiares, entes queridos, coloca uma coisa na cabeça que não acaba aqui. Existe uma vida além, um plano espiritual para onde essas pessoas vão. E esse Nosso Lar, ele explica bastante e é bem interessante. Mesmo que depois você não acredite, ou você siga na sua religião, ou que você tenha uma fé diferente. Mas eu acho que vale a pena conhecer. Eu mesma, quando nova, mesmo no lar espírita, eu cheguei aí em algumas outras igrejas para conhecer.
sabe? Eu tinha amigos que me levavam, vamos hoje na minha igreja? Eu falei, vamos. Tinha Deus estava lá para ele, ia estar para mim também. Eu ia, mas eu não me encontrava, eu não tinha afinidade com, então eu não ficava. E eu sempre fui, mas eu gostava de conhecer, é interessante, né? Porque você vai ver como é que se chega a Deus por outros direcionamentos. Exatamente. Né? Porque tem gente que vai para uma estrada, cada estrada é uma religião. Isso. Você tem que ver a que é melhor, que é que combina mais contigo. A que mais te conforta. A que te toca. Te toca. Eu estava até falando isso com o Babi, a que te atravessa. Porque quando atravessa a gente, significa que chegou mesmo. A minha atravessou, voltou, costurou. Eu tenho certeza que eu estou na religião certa. Eu tenho certeza. Eu gosto. Eu adoro a minha religião. Eu adoro os aprendizados. Eu adoro poder ajudar ao próximo. Eu não estou falando que as outras religiões não ajudam, não é isso. Mas o kardecista, ele pratica isso muito. A caridade, né? Uhum. Então, eu sinto que eu estou no caminho certo. E eu nunca me revoltei contra Deus em nenhuma das situações que eu passei. Nenhumas. E eu levo isso aos meus filhos também. Que eles sigam a fé que eles, né? A Sam e Hannah, eles foram rezados e batizados no muçulmano. Porque o kardecista não tem um batismo, entendeu? Então, o Kamal fez essa reza, foi feita na Síria por familiares e amigos muito dele lá na Síria, e foram feitos lá, tanto o Sam quanto a Hannah. Eles são, digamos assim, batizados no muçulmano, mas eles vão seguir a fé deles, a crença deles. E eu já falo para eles, tenham Deus com vocês, se agarrem a Ele, porque Ele existe. Existe uma força muito grande. Não importa o caminho, existe Jesus, Só tem existe ele, Nossa Senhora. Eu gosto. Eu fui a Portugal, fui nas igrejas todas, foi muito bacana. Fui a Fátima, senti uma fé muito grande. Como é que é a energia de uma pessoa que passou por tudo que você passou, que você foi agora há pouco tempo? Você já foi outras vezes, mas agora eu acredito que tem um sabor diferenciado, né? Porque assim, você recebeu uma missão de vida, passou por ela, e você foi lá meio que levar seu coração. E é assim, é como se a gente fala assim, meu coração tá tão precisa de alguma coisa. Toma meu coração. Que enquanto eu tô aqui passeando um pouquinho, cuida dele aí que daqui a pouquinho, restaura meu coração, que daqui a pouquinho eu volto aqui para buscar. Qual foi o sabor de visitar Fátima depois de tudo isso e depois que a vida assentou um pouquinho? Olha, foi uma coisa assim, muito... Eu já tinha ido com o Kamal, né? Eu já tinha ido com as crianças. Então, pisar lá sem ele e sem as crianças, assim... foi reviver, como se ele estivesse ali, convivendo ali comigo. Aí eu fui a Roma também. Então, onde eu passei ali todo aquele... aquela meiuca, né? Do Papa e tudo mais. Então, mas é como se Deus estivesse presente desde sempre comigo. Então, não importa o espaço que eu esteja, as igrejas que eu frequentei, as igrejas que eu fui, os lugares que eu passei de muita fé, Deus sempre teve, eu sempre fui, eu acredito, eu tive isso muito forte da minha mãe. É como se ela tivesse cravado em mim. Então, sabe, é como se tivesse lapidado, cravado, lapidado, escrito na minha alma. Então, não importa onde eu estivesse, que a minha fé é única. E eu não preciso ser uma pessoa que fala tanto da minha fé para os outros. Muita gente nem sabe a minha religião. Eu não chego lá, minha religião é essa, eu vou pregar minha religião para você. Não, às vezes eu dou uma palavra. E uma coisa importante que eu tive, desde que o Kamal adoeceu, eu tive muitas pessoas bacanas do meu lado. Da doença ao falecimento, eu tive pessoas incríveis do meu lado para quem eu prestava serviço e que eu não esqueço jamais, jamais. Eu lembro de tudo que falavam para mim, toda a força que davam para mim. Eu me lembro que eu fiz um evento enorme para um desembargador também muito querido
e que estavam vários outros. Eu me lembro que no evento dele imenso, onde tinha uma participação inúmera, ele me puxou, sentou comigo onde a gente almoçava e me deu uma força ali, me contou a história dele, da perca do filho dele, e pequenininho. E eu falei, gente, ele parou tudo para me dar uma atenção, sabe? Gente, ele tem que estar lá dentro, eu tenho que estar servindo ele, eu não tenho que estar aqui. Mas aquilo me fortaleceu demais. E eu tive amigos de outros também, de magistrados, de outros desembargadores, de deputados, de ministros, porque eu conheço alguns ministros, mas do governo federal, que era, então, pessoas que conheciam, porque a gente sempre teve restaurante muito popular. O restaurante Damasco era muito conhecido e que não existe mais hoje, infelizmente. Então, as pessoas iam almoçar lá, então elas conheciam porque eu sempre estava à frente com meu marido sempre voltava um pouquinho para trás, tímido, mas eu que ia nas pessoas, eu que cumprimentava, eu que levava as mesas, perguntava se estava gostando, levava um pratinho, levava uma coisa. Então, eu fiz um portfólio muito grande de pessoas. Eu sempre gostei de lidar com o público. Eu gosto muito desse lado humano, sabe? E eu tive muitos amigos depois. Eu conheci muitas pessoas bacanésimas, pessoas que tiveram uma participação muito incrível na minha vida. Eu conheci pessoa do agro, eu conheci uma pessoa que conhece e que está do meu lado e que me ajuda muito, ligada ao agro, e que a pessoa nunca deixou de me dar todo o apoio que eu preciso ainda, suporte emocional, sabe? gostoso. Um suporte emocional. Você sabe o que eu acho disso, Gi? Bacana demais. Assim, pra gente que tem a nossa fé, porque muitas vezes, foi o que você estava falando, eu sentei do lado de uma pessoa, a pessoa nem conhece ela direito, a pessoa me falou uma coisa que pra mim foi tão importante, eu estava precisando tanto ouvir aquilo, sabe? E às vezes você está recebendo uma ajuda e fala assim, caramba, parece que essa pessoa me conhece, sabe, pelo que eu estou passando. Aí eu fico pensando, sabe o que na hora? Que a gente chama, afinidade. Mas sabe o que eu penso na hora? Eu falo assim, Deus, você colocou um anjo aqui no meu caminho, foi? Eu precisava ouvir isso, né? Porque esses anjos, eles não entram na sua vida para ficar. Esses que eu tô falando assim, que você não conhece, nunca viu na vida. Mas ele chega e fala alguma coisa que te toca tanto, fala assim, caramba, eu precisava muito ouvir isso. Então Deus usa as pessoas como anjos. Sim. Que são, lembra? A gente estudou, amigos espirituais. A gente estudou direito, lembra da ponte de ouro? Sim. Esses anjos, eles fazem essa ponte de ouro. Sim. Que assim, você precisa ir por ali, mas você ainda não sabe, é inconsciente. Mas você precisa mudar o seu estágio. Aí Deus vai lá, coloca isso aqui no meio. Isso aqui vai te ajudar. E essa pessoa que fez tem isso... a mediunidade... nem ela sabe, porque não, ela só fez... Nossos amigos espirituais, isso. nossos anjos, nossos amigos espirituais. E ela espirituais. passa pela sua vida e daqui a 5 minutos ela nem se lembra mais quem é você. Não, ela foi usada como aquela pessoa eu falo que é a ponte de ouro. Ela foi usada como uma ponte mesmo. Isso aí. Às vezes pode ser seu pai. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer amigo espiritual. Ou então realmente ninguém que você conheça. E Deus fala assim, ó, aquele ali, porque a vida é uma trama. A vida é uma trama. Tá tudo entrelaçado. Deus vai usar assim, ó, isso aqui vai passar por ele aqui agora e vai ajudar ele aqui. É o que acontece. Sim. E você nunca mais vê aquela pessoa. Sim. Assim. Isso já aconteceu comigo. Eu tava andando aqui e eu não tava muito legal da cabeça, assim, pra algum... Eu não sei o que foi. Eu não me lembro. E eu tava assim meio, o que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Passou um senhor que eu nunca vi na minha vida. E tem mais uma coisa. Eu tava olhando pra frente, não tinha ninguém na minha frente. Sabe quando você tá distraído, olha pra baixo, assim? Quando eu olhei pra frente, tinha ele já praticamente na minha cara, com um papelzinho. Ele falou assim, toma isso aqui pra você ler. Tá lá no meu quarto. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, eu não acredito. Quando eu virei pra trás, não tinha ninguém. E aí? O papel tá comigo, no meu quarto. Uma materialização. Você tem espiritualidade. Aí eu falei pra minha mãe também, como tem, né? Ela foi e falou, caramba, você sempre dá assim, uma sorte com isso. Você tem mediunidade. Então, aí a gente tá voltando. A gente tá alinhavando aquele papo, né? Porque mais pouquinho vai virar minissérie, hein? Você vai ter que fazer assim, 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E é um papo interessante. Não, esses são 4 capítulos. Você vai ser o último capítulo. Não, mas o nosso último, o meu, entendi. o último você tem que dividir. Aí, olha só.
aconteceu isso comigo. Lembra que eu estava falando? O pessoal vai lembrar aí que está assistindo. Eu estava falando do meu pai. Aí eu queria muito. Eu tinha 19 anos quando ele morreu. Eu queria muito. Falei assim, pô, eu queria ter tido mais um papo com ele. Porque quando meu pai morreu, eu só tinha visto ele no dia anterior. Porque eu fui dormir. Porque no outro dia eu tinha que acordar cedo para ir para a faculdade. E não vi mais, né? Na segunda-feira eu saí cedinho. Quando eu saí para a faculdade, já aconteceu aquilo tudo. Eu voltei da faculdade na hora do almoço. Meu pai já estava internado, 4 horas da tarde recebeu a ligação que ele já tinha morrido. Sim. Aí a médica falou que ele estava contando uma piada no CTI e ele morreu rindo. Meu pai estava com semblante de sorriso. Parecia que ele estava dormindo e estava tendo um sonho bom. Me lembro até hoje. Porque eu sempre faço questão. Eu fiz com minha avó e fiz com ele. Na hora me dá uma serenidade. Sabe quando estão arrumando, botando as flores? Eu quero botar flor. Eu que ornamentei na minha avó. Acabou o sofrimento. Eu fiz uma cruz de rosas vermelhas no peito da minha avó. E fiz a mesma cruz que eu fiz na minha avó no peito do meu pai. A mesma coisa. Fiz. Porque eu achei ali na hora que eu tinha que fazer aquilo e minha mãe achou aquilo lindo. Achei isso interessante. Aí um dia, eu estava no meu quarto. Isso já era meia-noite e pouco, um dia de semana. Meu pai era apaixonado por Frank Sinatra. Meu pai tinha todos os discos. A gente tinha uma pilha de discos de Frank Sinatra. Na época não tinha CD ainda. Minha mãe, eu me lembro que mandou digitalizar tudo. A gente tem tudo guardado em CD. Hoje em dia, se você entrar no Spotify, tem. Mas na época não tinha isso. E a gente tem tudo guardado. Tanto os vinis. Tá na nossa casa de veraneio. Tanto os vinis como os CDs. Então tá tudo guardadinho. Tudo catalogado. Do primeiro ao último. Ele tinha tudo. Ele era apaixonado por Frank Sinatra. Aí eu fui dormir. Eu tava deitado aqui e fui dormir. Gia, aquele negócio que acontece comigo. Sabe quando, assim, eu já tava meio cansado, mas eu, assim, encostei. Sabe aquela madorninha que dá? Que você ainda não tá dormindo? Qualquer coisa você acorda, você lembra, eu tenho que fechar a porta. Aí eu senti, eu não vi. Eu senti, meu pai entrou no meu quarto, mas ele não entrou fisicamente com barulhos. Mas eu ali naquela madorninha ali, eu sabia que era... Não vi nada. Nada. Porque eu tava de olho fechado. Mas assim, eu posso te dizer o que aconteceu. Ele entrou no quarto, eu tava deitado na cama, ele sentou do meu lado, me deu um abraço e falou assim, liga agora a televisão no canal Multishow. Nossa, já até imagino. Gisele. Quando eu liguei no canal Multishow, Frank Sinatra estava tocando Let Me Try Again. A letra dessa música... Nossa, assim, meu pai amava, mas tinha 2 músicas emblemáticas do Frank Sinatra, que era meu pai escrito escarrado, My Way e Let Me Try Again. Aí ele falou assim, escreve a letra dessa música e dá para sua mãe. Fala que eu que mandei para ela. Assim. Aí eu senti, mas eu não senti nada físico. Aí eu senti que ele encostou em mim, me deu um beijo, me abraçou e voltou. Do mesmo lugar da porta do meu quarto, assim. Só que eu não vi nada, mas isso aconteceu como se eu estivesse sonhando, mas eu não estava sonhando. Porque eu liguei a televisão, eu vi o show. Gisele, sem brincadeira, eu não sei te dizer ali o que eu senti. Porque foi um misto de coisas. Eu não senti nenhum medo, 0 de medo. Nem me lembrei de medo na hora, mas eu senti que eu estava sendo agraciado. Sabe quando você ganha um prêmio gigante, aquilo você não esperava, aquilo é tudo teu? Eu senti isso. Um grande mérito seu, né? Eu não sei dizer, eu não sei mensurar em palavra, sabe? Mas assim, eu fiquei assim, porra, Deus, muito obrigado. E eu tenho uma ligação direta com Deus, assim, toda hora. Eu xingo, eu falo, mas eu tô sempre falando. Quando eu reclamo... Eu também. Deus. Ai, meu Deus. Ó, se você me pegar andando na praia... Ai, meu Deus. Eu andando na praia... Deus deve falar assim, lá vem essa menina de novo. Ó, eu andando na praia, eu tô agradecendo. Eu agradeço, eu sou uma pessoa que eu agradeço todo dia a Deus por morar aqui, por ter minha casa, por ter esse mar, que eu amo o mar, e eu preciso olhar o mar. Eu preciso olhar o mar, sabe? Eu tenho necessidade de olhar o mar. O mar é o meu... Eu não tomo nenhum remédio. Mas o mar é o meu Rivotril, sabe? Sei. Eu não preciso tomar remédio nenhum se eu ficar um pouquinho olhando assim pro mar. Gente, aquilo é bom demais. É bom demais. E tem gente que nem... É assim, mas isso aí cada um tem o seu sensorial. Mas ali... E pisar na areia. Pisar na areia, pra mim, é uma conexão com a energia universal tão grande. Eu adoro caminhar na areia.
Então, eu tô sempre agradecendo ali a Deus. Tudo. Eu posso estar com o problema que for, pedindo ajuda, pedindo força. Diogo Nogueira. Pera. É engraçado, eu nem sou muito desse tipo de música assim, Não, mas A gente tem que... Porque a gente fala que Deus está em todos os lugares, né? E a natureza, eu acho que é tão perfeita, né? Ela é sublime. A natureza é Mas eu acho que a gente começa perfeição. a perceber isso quando a gente vai ficando um pouquinho mais maduro. Natureza sublime perfeição. E a gente se sente bem, parece que Deus está ali, né? Ele criou tanto aquilo ali. Eu gosto muito da cachoeira, né? Cachoeira é pura energia também, né? Mata. Eu gosto muito para Friburgo. Você conhece lá? Você já foi para lá várias vezes. E na sua casa passa uma cachoeira. Passa, cachoeira, rio. Tem uma pontezinha. Tem tudo que chega na minha casa. Isso é dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Aquele mato todo, aquela energia toda. Eu gosto de muito para lá. Eu volto renovada. Porque a energia espiritual dali é muito grande. É muito... É tudo virgem, né? Mata mesmo. No meio da flor. A casa no meio de uma floresta, assim. É maravilhoso. Aquela casa meu pai fez ali... Aquilo é um refúgio, né? É um refúgio. É um refúgio. Muito gostoso. Agora, Gi, vamos falar da parte divertida disso, que é a parte que muita gente morre de medo. Ai, Deus, eu também. Porque eu não vejo nada. Eu tenho, assim, o que acontece comigo, eu cheguei para a mãe de um grande amigo nosso, do deputado, a mãe dele, e falei, fulana, do nada. A gente estava almoçando, que ela sai muito com a gente. A gente estava almoçando, isso foi tipo setembro do ano passado. Eu olhei para ela e falei assim, até dezembro você vai vender a sua casa e vai morar na rua que minha mãe mora. Ah, sim. Aí ela ficou assim, Ela ficou meio boquiaberta, assim. Aí tinha outros amigos juntos, falaram assim, aí uma amiga que estava em comum falou assim, anota, porque se Marquinhos falou isso do nada, pode ter certeza. Vai acontecer. Em dezembro ela me mandou uma mensagem. Você é um bruxo, eu tenho medo de você. Assim mesmo, acabei de receber uma oferta da minha casa com valor maior do que eu pensei em pedir. Sim. Ela vendeu a casa, ela comprou um apartamento na rua que minha mãe mora. Já está morando aqui. Ela se mudou até segunda-feira passada. Do nada. Por que eu falei isso pra ela? Eu não sei, essas coisas sei lá. Mas veio muito forte, assim. E assim, eu preciso falar isso pra você, olha só. Você tem funções de... Eu preciso falar isso pra você. Isso assim, assim, assado. Não sei por que administre isso na sua cabeça. Que isso é problema teu, não é meu, não. Porque pra você tanto faz onde ela mora, tudo bem, mas você dizer isso foi uma intuição até pra preparar ela que ela ia se mudar. Você vai se mudar. E ela mora quase em frente ao prédio do filho. Tá vendo? Isso foi até bom, né? Juntou todos os mundos ali. E assim, ficou muito legal porque ela tá super feliz. Hoje até passei, ela tava na janela, dei um tchauzinho, olhei lá pra cima, que ela mora num andar bem alto, mas dá pra ver. Aí, as minhas coisas assim, elas vêm assim, numa intuição, como se eu tivesse tido... Ih, peraí que eu me lembrei de uma coisa. Assoprou pra você. Mas eu não ouço voz, não ouço nada. Vem como uma ideia nova. Sem a pessoa perceber. Porque eu acho que eu era antigamente muito medroso para essas coisas. Então, assim, mas eu gostava disso, só que assim, eu não posso receber isso de uma forma que me dê medo. Aí eu recebo como ideia. Se você tem medo, não acontece. Aí eu recebo como ideia. Aí eu achei super legal. Não é toda hora, mas de vez em quando acontece. A mediunidade, dizem, né, em livros, que ela aflora, às vezes, a cada 7 anos numa pessoa. Ela aflora e, às vezes... Dizem que todos nós somos médios. Depende do grau. Tem outras que não escutam nada, sabe? Tem outras que elas fazem por perder a mediunidade. Outras são tão boas, mas não têm a mediunidade, mas têm pelo dom da palavra, de um passe, né? Dar um passe numa pessoa para ela energizar, transmissão eu nunca dei de energia. passe em lugar nenhum. Não, mas, passe que o médium dá. O médium, o espírito eu não dou. Assim, eu nunca fui de lugar. Não, Mas se eu levantar a mão para você, para fazer uma oração para você, a minha mão formiga inteira. Então, você tem aquela... Você está emanando coisas boas, energias boas. Porque nossa, a mão é um canal de transmissão de energia muito forte, né? Assim. E na mesma hora que eu levanto a mão e penso em Deus e assim, mando uma energia para quem tá doente. Isso. Tudo. Para qualquer coisa. Todos nós podemos. A minha mão começa a formigar na mesma hora. Você manda o bem para uma pessoa, para alguém, e você pode fazer. É bom demais, né? É bom demais, que você deseja aquilo dentro de você. É muito bom. Não é que a gente é nobre, não, mas é gostoso você mandar uma coisa de bom para quem você ama, para quem você admira. É bom. E você sabe que fazer o bem, eu falo que é igual livro. O livro se torna um hábito.
A leitura se torna um hábito. Total. E fazer a bondade se torna um hábito também. Você começa a praticar e aquela pessoa usufruir da sua bondade, aquilo te faz um bem. É como se você recebesse bênçãos. Isso é muito bacana. E é o que eu falo, não precisa ter dinheiro para ajudar. Se você tem uma roupinha velha, uma coisinha que não te sirva, um sapatinho, ou então não tem nada, mas tem aquela vontade de orar para aquela pessoa, rezar, fazer uma prece, e levar seu coração a Deus, sua mente, pedir para alguém, sabe? Porque a pessoa tá sofrendo, tá doente, tá num leito de hospital, precisa de ajuda, é tão bom. E aí você se sente melhor, você se sente um ser humano melhor. É isso que acontece, as pessoas deixam de praticar o amor, elas deixam de praticar a fé, praticar a bondade, né? Por isso que eu falo, a gente ainda erra, tá? A gente às vezes não tem nada de bonzinho. Oh, erra toda hora. Erra toda hora, peca toda hora. Então quando eu tô sentindo que eu tô indo para um lado errado, eu recuo. Eu também. Eu recuo porque eu falo assim, vai sair, vai dar ele. Mas eu vou te falar uma verdade. Não vai dar certo. Ai, meu Deus. Se fosse há um tempo atrás, eu não recuaria de coisas que eu tenho recuado hoje. É porque eu já dei uma pequena evoluída. É, maturidade. Mas, olha, eu vou te falar, mesmo sendo uma pessoa de fé, eu às vezes passo por umas coisas assim que eu vou te falar. Se eu não, sabe? São inspirações, são coisas que vêm. Entendedores pessoa, entenderão do que eu tô falando. Mas eu vou te contar. Só Jesus na causa. A pessoa precisa que eu passar, faço? às vezes, por algumas coisas. Aprendi uma frase maravilhosa, Gi. Aprendi há pouco tempo. Eu posso fazer o que é possível. O ser humano encarnado, ele faz o que é possível, porque é possível ele fazer. Porque é a possibilidade dele fazer. Só que tem certas horas que o possível não é mais, não adianta mais, porque não dá. Aí você tem que pular para o impossível. Só que a gente não pode fazer o impossível e nem deve. Porque o impossível não é um papel do ser humano, é um papel de Deus. Sim. Então o que eu faço? Senhor, meu Deus, eu não tenho nem muita assim hierarquia não é hierarquia assim, eu não dou título para ele, eu falo meu pai, eu já falo logo assim, sabe? Meu Deus, meu pai, tá difícil, sabe? Tá brabo, me dê forças, porque eu só posso chegar até aqui, eu já me testei, já tentei, para mim aqui é o meu limite. Que é o limite do possível. Só que o impossível é papel teu. Então eu entrego nas suas mãos e descanso em ti. E toda vez quando eu termino de falar o ti, na mesma hora eu já sinto um certo alívio. Aquilo não resolveu o meu problema ainda. Mas sabe o alívio de tirar daquela energia que você sente que a negatividade entrou em você e parece que está tudo borbulhando? Que se você enfraquece, você faz uma merda? Então eu não quero fazer essa merda, entendeu? Aí eu vou ficando assim, vou me afastando, porque eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no meu limite. E eu me conheço, eu sei que meu limite é até aqui. Não dá mais para ir à frente. Então eu entrego para ele, saio de cena. Deus, agora é contigo. Agora é contigo. E eu descanso em ti. Porque eu não posso fazer mais nada. Eu não posso. Sabe quando você pensa em tudo e assim, todas as opções que você tem, você não pode usar nenhuma delas. Então, entrega para Deus. E é o que eu faço. Aí eu já começo a relaxar, daqui a pouquinho eu já esqueço, aí eu já começo a viver a minha vida, sabe? E uma coisa muito boa que para mim é importantíssima e tem pessoas que nem ou gostam, tem gente que não gosta, que não consegue se ver nesse lugar. Eu amo morar sozinho. Porque a minha casa é o meu refúgio, eu preciso desse silêncio, eu preciso estar nem que seja no final do dia, porque eu estou muito na rua, eu trabalho em casa, mas eu faço muita coisa na rua, eu gosto de ir para a rua, gosto de correr, gosto de andar, gosto de encontrar com meus amigos, almoçar junto, gosto de tudo isso que todo mundo gosta. Mas de noite eu gosto de ficar sozinho na minha casa, ver as coisas que eu quiser, que aí eu tomo meu banho, acendo meu incenso, aí eu faço uma oração, sabe? E eu vou fazendo as coisas que eu devo fazer, que eu gosto de fazer. É o seu momento. Exatamente. E é um momento que eu quero ter só para mim. E nessa hora, eu não quero que ninguém participe. Porque é o meu momento. Porque eu amo a solitude, eu amo a minha companhia. Eu adoro estar comigo. Não existe nenhum programa no mundo que seja melhor de eu estar bem na minha casa, assistindo meu filmezinho, sabe? Comendo um negocinho gostoso e
ali naquele relax. Qualquer pessoa, os meus amigos falam assim, não, mas vamos que você vai gostar. Eu sei que eu não vou gostar, eu não vou gostar. Mas isso também, infelizmente tem pessoas que não sabem ficar só e estarem só. Porque, para mim, estar só de vez em quando é tão importante. Nossa. Porque é a hora que eu penso nos meus erros, nas minhas quedas morais, das coisas que eu acho que eu preciso mudar. Você se analisa, né? Isso aí. Que eu preciso olhar, fazer aquela ego trip. Eu preciso entrar dentro de mim e viajar. Ver o que está certo, o que não está. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu olho no espelho e eu me admiro. Eu falo assim, hoje você se tornou uma pessoa admirável. Só que a pessoa admirável não é perfeita. Ela às vezes tem umas quedinhas morais, às vezes ela erra uns errinhos que não era para errar mais, entendeu? Então é aquela coisa, eu não quero ficar me punindo, mas eu preciso me dar uma nova chance. Policiar. Exatamente. Mas assim, porra, tenta não fazer isso de novo. E eu olhando no espelho, que é difícil, tá? É difícil. Hoje em dia eu já não preciso mais do espelho como símbolo de me olhar. Eu faço essa autoanálise porque eu já estou acostumado. Eu moro há 16 anos sozinho. Apesar da minha mãe morar ali na praia. Mas aquela coisa, é do lado praticamente, são 3 quadras de distância, mas eu tenho meu espaço, sabe? Então, isso pra mim é o meu carregador. Sabe quando a gente carrega o celular de noite? Estar assim pra mim é o meu carregador. É onde no outro dia eu vou ficar bem, sabe? Eu vou estar renovado. Isso aí. Isso aí. E isso traz a minha espiritualidade muito em voga. Porque aí eu fico tentando sempre analisar o que está acontecendo e os questionamentos que eu faço com Deus. Por que está acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso? Mas será que eu já não aprendi? E eu discuto com ele, tá? Como se ele tivesse, às vezes, errado, tá? Mas isso é bom. Mas isso é intimidade. Eu quero ter essa intimidade, sabe? Porque Deus não eu acho tão engraçado, eu fico tanta pena das pessoas que acreditam que Deus é um ser escroto, que ele veio... para ti, é um vingativo, que se você estiver fazendo alguma coisa sem pecado, você vai para o inferno, que sua vida vai ser uma merda. Tudo na vida é causa e consequência. Se você está fazendo o que é bom, você recebe o que é bom. Se você não está fazendo o que é bom, você não vai receber o que é bom. Só que, de repente, tem certas épocas da sua vida que você está fazendo o melhor que você pode. Deus sabe de tudo isso. De tudo isso. Deus conhece o teu coração. Você pode fingir para quem for. Ele te conhece na sua essência. Então, se ele me conhece na minha essência, para que eu vou disfarçar alguma coisa? Exatamente. Não é? Então, eu tô sempre nesse papo com ele, assim, vamos pular essa parte? Eu quero pedir isso porque eu não tô mais, sabe? Eu não tô mais aguentando, eu preciso te entregar isso. Eu preciso te entregar isso. Porque, assim, o meu escritório trabalha com o possível, sabe? Tô no juiz, mando pro desembargador, eu não posso dar sentença, eu preciso de acórdão. Aí eu mando pra ele. Né? Porque o juiz acha que é Deus e o desembargador tem certeza. Né? Então eu falo, manda um acórdão aí, porque eu tô precisando, cara. Porque eu tô precisando. Né? Então, eu tô nessa, assim, e eu me dou muito bem. Eu tenho uma intimidade com Deus muito grande, muito, muito gostosa. E isso me deixa... Eu fico me sentindo mais, assim... Fortalecido. Fortalecido total. É o meu combustível, sabe? E isso me deixa, assim... Eu olho pra mim e fico assim... Eu tô satisfeito com quem você tá se tornando. Eu não me tornei, porque a gente, quando tá vivo, a gente tá mudando, né? Mas, assim, do que eu era um tempo atrás ou do que eu tô hoje... Das dores que eu passei... Sim. Das coisas boas que eu ganhei... Dos sonhos que eu realizei. Eu tinha um sonho que era o sonho da minha vida. E eu consegui realizar com 19 anos... O sonho da minha vida, sabe? Sempre sonhei. E eu consegui. E eu valorizo até hoje. Até hoje eu agradeço por isso que eu ganhei. E ganhei já muitas outras coisas também. E eu sempre tenho essa coisa. Eu tô sempre agradecendo. E eu não sou aquele tipo de pessoa que eu só busco Deus quando a vida tá uma bosta. Não. Eu agradeço Muita todo dia. Gente assim, Mas quando a vida tá ruim, a gente tem necessidade de procurar ele para pedir ajuda mesmo, porque ele quer que você peça ajuda. Então pede. Agora, vamos sair dessa coisa assim muito profunda que chegou? Nossa Senhora! E vamos falar um pouquinho pra gente terminar, pra gente fechar, que a gente já tá 2h07 aqui falando. Opa, tá? Coisa boa. Pra gente fechar, vamos contar, porque assim... A minha forma de receber alguma mensagem é por intuição. Você não, você já ouve, vê. Me conta aí, porque você me contou umas histórias muito loucas. Foi muito engraçado. Desde que... Quando você morou na Lagoa. Essa da Lagoa, eu vou deixar... Mas conta tudo que você lembra aí. Vou falar rapidinho. Quando eu era criança, 7 anos, eu tinha
umas coisas que minha mãe via eu fazer, ou eu escrever, ou eu ficar como se eu estivesse falando com alguém, eu não lembro. E ela me levou em rezadeiras, me levou, a Gisele tinha alguma coisa, ela chegou a me pegar, e nós éramos católicas, a Gisele está passando por alguma coisa, não se sabe. Eu tinha 7 anos. E aí depois aquilo foi amenizando e de vez em quando voltava. Quando o meu irmão faleceu, eu me lembro dele entrar na nossa casa e eu vi um vulto dele passando em volta, entrando pelo meu quarto, passando e vindo até aqui. Onde eu estava deitada, já estava tentando dormir, eu vi, mas aquilo não me deu medo, porque quando é uma coisa boa, é uma pessoa que te quer bem, eu não senti medo. E eu já estava acostumada a ver algumas passagens, ver algumas coisas. O que eu tenho muito também é a intuição, de às vezes eu olhar para uma pessoa e estar muito com uma pessoa e saber o que aquela pessoa vai passar ou o que eu vou passar em relação àquela pessoa. Às vezes acontece isso também. Mas quando eu morei na Lagoa, foi meio que assustador, porque eu me lembro que eu estava dormindo, morava eu e o Kamal, a gente casou, foi morar na Lagoa, na Rodrigues, né? E aí eu me lembro que ele saiu para trabalhar e eu continuei dormindo mais um pouco, saí muito cedo. Daqui a pouco, a porta do meu quarto estava aberta. Eu só escuto alguém fazendo assim. Psiu. Psiu. Você, eu tava com tanto sono, tava um soninho tão bom. Acho que isso acontecesse comigo, eu já tô de... eu me lembro disso como se fosse hoje. Psiu. O apartamento era alugado, não era nosso. Psiu. E tinha, quando a gente se mudou pra lá, a gente tinha que jogar muita coisa fora. E o dono do apartamento estava morando no exterior, eu não lembro aonde. Ele falou assim, olha, pode fazer a limpa, encaixota tudo, eu vou mandar buscar, deixa na portaria, o que você não quiser pode jogar fora. E assim eu fiz. E aí, de repente, eu dormindo, eu pensei, psiu, psiu, psiu. E eu abri o olho assim, não via ninguém. Aí eu, ai, Kamal, o que foi? Eu falei assim, Kamal voltou, esqueceu alguma coisa, deixa eu dormir mais um pouco. Aí daqui a pouco eu vejo, ei, psiu, olha pra cá. Aí eu tava deitada na cama, a minha cama ela dava pra janela, né, pra um varandão, e pro lado que eu tava virada era a porta, né, pra sair do quarto. Quando eu abri o olho, eu só vi uma pessoa assim, vamos fazer assim, vou pegar meu celular, tá? Finge que aqui é a porta, eu tava virada pra cá. Nossa, 500 mensagens aqui, não vou pegar outra coisa pra fazer, porque eu não quero nem me... Vou pegar aqui, eu posso pegar? Rosemary Rosa, vou pegar sua capinha do seu óculos pra fingir que é a porta pra onde eu tava direcionada. Eu tava aqui. Eu só vi, quando eu olhei pra porta, tinha uma pessoa assim, ó. A porta tá aqui, ela tava atrás da porta, só fazia assim. Ei, psiu, psiu, sou eu. Eu me chamo Osvaldo, sabia? Você sabia que eu moro aqui? Aí eu, Aí eu olhei de novo, ele tava ali. Aí o que eu fiz? Eu puxei a coberta. Tremia embaixo. Eu falei, ai meu Deus do céu, não é possível. Mas foi muito visível. Eu lembro disso, até foi real. Eu tô rindo, mas ele estava materializado, ele estava materializado. E eu me lembro dele, cabelo lisinho, alourado, um rapaz, não era uma pessoa de idade. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui, eu tenho que trabalhar. Eu tava travada, eu tava dura ali embaixo da coberta. Eu falei assim, ai meu Deus, não é Kamal? Eu falei, Kamal, você tá por aqui? Kamal? Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Eu falei, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que, ai meu Deus, eu comecei a rezar e pedir Deus, pelo amor de Deus, eu tô assustada, não faz isso, eu não tô tão preparada assim. Eu falei assim, vou tirar a coberta daqui a pouco devagar, para olhar. Quando eu olhei, já não tava mais ali. Foi na hora que eu nem olhei mais para a porta, levantei, fui no armário, entrei no banheiro, fui tomar meu banho. E aí eu saí para trabalhar, fechei e falei assim, pronto, daqui não vai dar para ficar. E a partir daquele momento... Você nunca mais ficou sozinha lá, né? Eu nunca mais fiquei sozinha. Eu sabia que tinha alguém morando naquele apartamento, que aquele apartamento não me pertencia, e não pertencia mesmo, era alugado. Mas uma vez sua mãe também não esteve lá e ouviu alguma coisa? A minha mãe teve também, e ela falou assim, Gisele, vamos rezar esse apartamento aqui, porque o apartamento é muito bom, mas a pessoa, ela ainda falou assim para mim, a pessoa deve ser muito ligada à terra, às vezes as pessoas não se desprendem, não vão para o plano espiritual, tem até aquela novela que vai repassar aí a viagem que tem sobre isso, sobre os espíritos que
que são muito presos à terra e ficam por ali, né? O kardecismo acredita nisso, o espiritismo acredita nisso, sabe que isso é possível. Porque se esse menino não entende o que aconteceu com ele, não, ele tava ali assim, tipo, ele te viu ali. Ei, você sabe que eu moro aqui? Tipo assim, o que você tá fazendo na minha casa? O que você tá fazendo na minha casa? Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Aí dali, eu já não me senti bem no apartamento, eu já entrava abrindo a chave assim, eu enfiava a mão, acendia a luz, eu olhava, pronto, agora eu vou entrar. Eu tinha uma vez que eu já tava tão assim, que eu falei, dá licença, tô chegando. Oswaldinho, tô chegando. Não falava o nome pra não chamar. Eu falei, se eu falar o nome dele de novo, ele vai aparecer. E aí foi essa passagem, eu não esqueço até hoje, mas eu acabei me mudando dali. Foi ali. Você lembra que eu te contei isso há anos, quando eu passei por isso, você nunca esqueceu. Foi muito real, muito real. E assim eu tive outras passagens. Às vezes vi alguém me chamar, bater no meu ombro, eu olhar, não tem ninguém. Tipo assim. Eu ouço muito me chamarem na rua e quando eu olho não é ninguém. Às vezes não é ninguém, às vezes a pessoa, você sente e às vezes aflora, às vezes fica calmo, tranquilo, aí depois aquela mediunidade aflora de novo, vem de novo, mais forte, tem horas que fica, ameniza, né, abranda. E então eu tenho esse lado de mediunidade, mas não falo pra muita gente, porque senão o pessoal daqui a pouco vai pensar, essa bruxa aí, sai daí, não quero saber. Me lembrei de uma também. Me conta o que vai acontecer comigo no futuro, eu não sei, eu não sei nem o meu, eu não sei nem o meu. Do Oriente. Eu não sei nem o meu. Eu me lembrei de uma há pouco tempo, minha prima fez uma cirurgia, né? Aí meu primo, o marido dela, ele tava nervosão, muito nervoso, aí ele me ligou. E ele estava muito nervoso mesmo, com muito medo. Aí eu falei assim, calma. Eu fechei o olho, eu estava falando com ele no celular, tá? Mas eu estava de olho fechado, por quê? Porque eu estava imaginando um negócio. Só que eu achei que eu estivesse imaginando aquilo porque estava vindo na minha cabeça, assim, porque ele estava me inspirando a fazer aquilo. Mas eu acho hoje, depois que passou, que aconteceu porque tinha que ser assim. Você vai ligar para ele e ele vai dizer para você o que você precisa ouvir. Ponte, fazer outra ponte. Aí eu cheguei. Você tá sentindo a sua mão direita? Aí ele porque eu tô falando com você segurando pela mão esquerda. Eu falei assim, você tá sentindo uma energia na sua mão direita? Ele não. Eu falei assim, vovó tá apertando a tua mão. Aí ele começou a chorar e falou assim, eu não acredito que você me falou uma coisa que me deu muita força agora. Mas ele ficou tão impressionado com aquilo e eu achei que eu estivesse falando uma bobagem, entendeu? Aí ele, você acha mesmo que vovó tá aqui? Eu falei assim, tá. Ela tá aí do teu lado e ela tá apertando sua mão direita. Mas para mim aquilo era óbvio, entendeu? Aí ele relaxou, ele acalmou, ele falou assim, agora eu sei que vai dar tudo certo. Lógico que ele ficou preocupado, óbvio, né? Mas começou a dar tudo certo, aí as coisas começaram, as respostas começaram a vir. Aí ele foi começando a ficar mais calmo. Nesse dia mais cedo, depois eu soube pela filha dele que ele ficou tão nervoso que ele deu meio uma vertigem e ele bateu com a cabeça no chão, ele caiu. Sim. Porque ele ficou tão nervoso com aquilo, que foi uma emergência, ele ficou tão nervoso que ele se desestabilizou. Aí depois desses papos, ele começou a conversar mais comigo e tudo. Ele falou, pô, mas... Aí ele começou a lembrar, ele, você sempre foi assim. Você sempre falou essas coisas. Aí eu falei assim, não, eu nunca falei isso. Ele, sempre você falou essas coisas assim. Quando a gente fica nervoso, você sempre falou alguma coisa assim. E eu não me lembro disso. Pra mim, eu tava falando ali de bobagem. Porque eu não entendo isso que eu tô tendo um negócio que eu preciso te falar. Você tá eu preciso te falar porque você tá na minha frente. Você está servindo como uma ponte. Eles chegam a você porque você é igual uma esponja. Você tem o poder de capacitação das pessoas jogarem ali o que elas precisam dizer a alguém. Isso aí. Está com você. Eu sinto que eu tenho isso. Então, você é... Porque vários amigos meus falam assim, quando eu tô com algum problema, eu gosto de conversar com você. É igual uma esponja que você bota debaixo da torneira, liga a torneira. Ela incha. Aí você faz assim, ó. Você aperta e a água cai. Tem um amigo meu que fez uma cirurgia hoje de manhã. Ele me encontrou aqui na frente do prédio, ontem falou assim, eu vou operar sábado. Eu falei assim, beleza. Aí eu, com essa correria, eu gravei todo dia, eu esqueci de mandar uma mensagem para ele. Só que hoje eu mandei, que era o dia da cirurgia. Aí eu mandei, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Deus te abençoe.
Aí, 5 minutinhos depois, ele mandou a foto dele, já tá na câmera. Ele falou, já fiz a cirurgia. Aham. Aí eu falei, está tudo certo. Talvez você ainda receba alta hoje até 9 horas da noite. Ele, será? Eu falei assim, eu acho. Porque meu sobrinho fez uma cirurgia de... Ele tirou aquele treco que deixa enjoado, que tem que tirar, como é que é? Vesícula. Ah, vesícula. Ele operou de manhã e 9 horas da noite ele teve... Ele operou e 9 horas da noite ele já estava em casa. Eu fiquei lá com ele de manhã até de noite. Eu acho que você comentou comigo. Isso já tem anos já. Você comentou, eu me lembro. Acho que isso tem uns 8 anos já. O Hugo passou por isso, eu lembro. Aí eu falei, ó, eu acho que você ainda recebe alta hoje. Me avisa que eu vou depois na sua casa te fazer uma visita. Porque é um amigo mesmo de muitos anos. E a gente fica muito tempo sem se ver. Apesar dele morar aqui do lado, praticamente, na Tavares de Macedo. Aí eu falei assim, beleza, depois eu dou uma passada aí, mas eu acho que você vai ficar de alta hoje, vai se preparando. Por que eu falei isso? Não sei. São intuições, só você recebe essas mensagens, essas coisas para se transmitir para outra pessoa. Entendeu? E tem gente que até pode receber e não conseguir, ela não capta, ela não percebe. Não percebe. E, por exemplo, esses espíritos que usam a pessoa como um meio para chegar a outra, ela já sabe que aquela pessoa não tem aquela intuição, aquela... Bebe um pouquinho. Mas é o amendoim que faz isso. Não tá tão... A pessoa não tem né? aquela capacitação. E eles veem que aquela pessoa pode ter um tipo de mediunidade, mas não tão. Então elas não usam tanto aquelas pessoas, porque elas sabem que ela não vai conseguir chegar ao que ela quer. Mandar a mensagem que ela precisa. Sim. E você não, você é uma pessoa que você é um canal. Você sabe o que eu entendo com isso? É um canal, nos livros de espíritas falam isso. Mas assim, no meu entendimento, que eu não leio essas coisas, né? No meu entendimento, eu falo assim, às vezes vem na minha cabeça assim, ó, fala, ela precisa ouvir isso que você vai falar pra ela agora. Aí eu começo a falar, mas eu não sei, aquilo não foi planejado, porque às vezes eu chego na sua frente e me dá vontade de falar isso. Ó, Gi, olha só, vai acontecer isso pra você, fica de olho aí. Assim, mas eu não consigo ver nada de ruim. Eu nunca intuí nada ruim. Mais isso, você treinar mais, existe treinamento para isso, tá? Para ficar mais fácil, né? Fica mais forte. E de repente você começa a abrir outros canais. Canal da visão. Mas eu acho que eu não. Da clarividência. Mas visão, eu acho que eu não. A gente acha que não. O que acontece? Eu acho que tá bom assim, sabe? No espiritismo, tá bom dizem assim. que todos nós somos médios. Mas outros... Você vai desenvolvendo. Vão desenvolvendo. Outros não. Não tem nenhuma... Ela não vê, ela não escuta, não acontece nada, mas tem aquela mediunidade fraquinha, né? Mas tem outras que são mais fortes e que se você treinar, ela vai embora, entendeu? E segue... Cara, falar de Deus é tão bom, né? Falar de religião é tão boa, né? E a hora passa rápido, né? Passa rápido. E a fé é muito importante você ter para todos os meios. Você viu que o Zé do Quibe tá aqui persistindo, vamos bater um pouquinho. Eu vou até falar um negócio para você. Eu quero te convidar aqui de novo para a gente falar da parte empresarial, porque você, além de tudo isso, você também é uma mulher que eu costumo falar assim, mulheres notáveis. Você é uma mulher que se reinventou numa época que o mundo parou. Mas eu quero, porque isso vai ser um papo também que vai ser longo, você vai ser uma inspiração para muitas mulheres também, não só mulheres, né? Mas vai ser uma inspiração para as pessoas que têm um sonho, e eu vou fazer depois uma série disso. Vamos sim. Então, eu já tô te convidando agora, porque eu faço questão de que essa história aqui é muito boa, gente. Essa história é muito boa, é muito inspiradora. Para você que acha que o tempo já passou, ou que você não está preparado, ou que você não tem competência, você vai mudar totalmente a sua opinião em relação a isso. Será um prazer. Com a história empresarial da Gisele. Então, eu já quero te fazer o convite aqui para a gente já gravar em maio, tá? Ótimo. Para a gente poder fazer. Ótimo. E agora, então eu vou fechar isso daqui, porque eu acho que ele já virou uma minissérie. Gi, eu quero te agradecer muito e pedir, antes de fazer o fechamento, para assim, as pessoas que quiserem conhecer você um pouco melhor, como é que elas são as redes sociais, se você tem, dá aí suas redes sociais, dos seus negócios, se alguém quiser encomendar alguma comida árabe, alguma coisa aí, que é a sua especialidade, não só essa, né?
quiser conhecer os seus cardápios, conhecer um pouquinho da tua história, como é que elas te acessam? Pode chamar até pelo Zé do Quibe, underline oficial, Quibe com K, porque tem gente que bota aqui Quibe, né, com Q, Zé do Quibe, underline oficial. E ele pode mandar um direct, pode mandar no message, que eu respondo sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outro assunto. E a gente vai falar sobre o lado empresarial, que é meio bacana. Eu já tinha feito esse convite há um tempo atrás, né, Marquinhos? Mas é engraçado que eu não me sentia ainda confortável. Eu estava passando por muita turbulência na minha vida. As coisas vêm na hora que tem que vir. Tem que vir. E quando você me chamou para falar do kardecismo, eu estava na mesma hora, eu falei, eu quero. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Porque foi aonde eu busquei forças para estar aqui hoje. Até hoje, desde tudo que aconteceu. Né? E eu sei que eu ainda tenho muitos assuntos para resolver. Familiares e com amigos e de empresa, com pessoas. Eu ainda tenho muita coisa para resolver que está pendente. Eu quero resolver, eu vou resolver. Tudo tem o seu tempo, como você fala. Tudo vai ficar mais calmo, mas era a fé. Deus me trouxe até aqui, até o momento que eu estou hoje. Então eu não estava preparada para talvez falar das empresas, do que eu passei, das coisas que foi surpreendente, porque eu não estava com tanta vida dentro de mim. Eu não estava tão feliz para falar de um caso tão bonito e que é a nossa vida de hoje, né? Das nossas empresas. Então, mais da fé, sim, eu já me sentia preparada, confortável. Falar de Deus, falar Ele que me trouxe aqui. Agora sim, depois a gente pode já marcar, eu te agradeço, vai ser um prazer estar com você, um grande amigo. E outra coisa que eu quero deixar aqui, gente, bem claro. Ele fala o tempo todo que ele me conhece há 100 anos. Era 300. Depois ele falou 100. Só que hoje, parece que eu te conheço há 1000 anos. Porque são histórias que eu já ouvia no dia a dia, que a gente sempre se encontrou, sempre foi amigo de muitos anos. Mas eu não sabia com tantos detalhes, talvez eu não tivesse tão... E o podcast é uma coisa que é fantástica, porque ela te traz detalhes. Ela te traz lembranças. Isso aqui é um divã. É um divã. De psicologia. Psicologia. Eu senti isso, veio isso na minha cabeça, sabe? Isso aqui é um papo de psicólogo. E são coisas que a gente está levando para outras pessoas que às vezes passam por experiências assim, ou que precisam de uma fé, ou que precisam se agarrar a alguma coisa. Pode ajudar alguém que está assistindo. Pode ajudar alguém. E as minhas experiências com as suas experiências, nós já tivemos afinidades, assim, somou, e você trouxe as suas experiências também, e eu trouxe as minhas. Então eu te ouvi. Teve uma hora que eu tava aqui desse lado e tava achando assim, vem cá, será que eu acho que eu sou entrevistadora? Porque eu tô gostando do negócio. Não levo jeito nenhum. Até porque aqui ninguém entrevista ninguém, porque não tem jornalista. Aqui não tem. bate-papo. É bate-papo, podcast. Mas eu voltei assim, não, gente, eu sou a cozinheira, eu tô ali com minhas panelinhas, falando, mas eu passo pela minha fé, pelo meu kardecismo, pela minha religião espírita. Assim. Mas eu achei tão bacana. Enriquece todo mundo. Parece que eu te conheço há 1000 anos agora. Eu acho que eu já tenho certeza disso. Deve ter sido coisas de vidas passadas. Quando a gente se encontrou em 1988 na fila da matrícula da faculdade, ué, você por aqui, eu te vejo há milênios. Nossa, que bacana a gente se reencontrar. A gente se encontrou o quê? Na 50ª reencarnação, depois eu não tive mais. Fazendo a matrícula na faculdade. E aí a gente nunca mais se separou, né? Quer dizer, a gente, lógico, tem as nossas vidas. Eu casei, a vida segue, né? Teve vários tipos de outras profissões e trabalho, que você é um cara também empreendedor, né? A gente não pode deixar. São coisas que você tem know-how, você tem conhecimento. Eu gosto de diferente. Ele também é um empresário, tá? Então, o que acontece? A gente, às vezes, a vida se afasta. Mas é o que eu falo, a gente não precisa estar ligado o tempo todo pra gente gostar daquela pessoa e ser amiga daquela pessoa e querer bem aquela pessoa. E quando a gente se reencontra, parece que a gente não parou de se ver nunca. Então isso é uma verdadeira amizade, uma verdadeira afinidade. E é o que eu falo, foi muito bom esse bate-papo, eu gostei muito, muito confortável. Muito no início eu estava um pouquinho intensa, nunca fui de falar muito bem. A atenção só demora 26 segundos. É? Ó, e hoje foi tão necessário fazer, eu tô aqui com a tela aqui na minha frente, eu que tô fazendo a troca de câmera toda aqui, porque nem o Hugo pôde vir hoje. Mas eu falei assim, mas isso tem que ser feito hoje. Tem que ser feito hoje. Não, tinha tudo para ser feito hoje. Já estava escrito nas estrelas, tinha que ser hoje. E tá tudo certo, tá tudo certinho. Gi, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, já deixei o convite feito para o próximo, que é um assunto totalmente diferente, mas que envolve muita fé também, mas aí é um lado, né? Vou fazer uma série depois de empreendedores que inspiram, e você vai ser a primeira, tá?
Tem muita novidade para te contar Isso. do que tá saindo aí do forno. Então, deixa guardadinho. Uhum. E agora E pra eu vocês. vou, eu vou me despedir aqui. Pessoal, eu quero agradecer muito a vocês por estar sempre junto aqui, que vocês são os correnteiros e estão sempre aqui com a gente, aumentando as nossas visualizações. Peço o pessoal também que está visualizando, mas esquece de se inscrever no canal, que se inscreva lá, que ative o sininho de notificações para dar uma força para a gente, para chegar toda a novidade, porque toda quinta-feira tem um convidado novo, que é sempre com assunto relevante, de interesse público, que pode te ajudar ou ajudar alguém que você conhece alguma coisa. Então, eu já me despeço aqui de vocês e falando que na próxima quinta-feira vem aí, mais um convidado top demais. Gi, muito obrigado Nossa, mesmo por enriquecer muito aqui bom. o Contra a Corrente Eu que te Podcast. agradeço sempre. Estaremos Valeu. sempre juntos. É isso aí.